Naquela noite, Valentina Vasconcelos acreditava ter colocado o destino inteiro dentro da palma da mão. Para ela, tudo estava calculado. Cada convite enviado, cada taça posicionada sobre a mesa, cada sorriso falso distribuído entre os convidados mais importantes da cidade. Nada havia sido feito por acaso. A mansão Vasconcelos, erguida no bairro mais nobre de Campos Dourados, brilhava como se ainda fosse símbolo de riqueza, poder e tradição. Mas atrás das cortinas de seda, dos lustres acesos e das flores importadas, havia uma verdade que Valentina fazia de tudo para esconder. A fortuna da família estava desmoronando. E naquela noite, ela tinha apenas uma solução. Dante Castellani, o homem mais poderoso da cidade, um milionário frio, reservado, extremamente influente, acostumado a ser obedecido antes mesmo de terminar uma frase. Poucos conseguiam se aproximar dele. Menos ainda, conseguiam arrancar dele algo além de um olhar sério e uma resposta curta. Para muitos, Dante era inalcançável. Para Valentina, ele era a última chance de salvar o sobrenome Vasconcelos da ruína. O plano parecia perfeito. Sua filha, Lavínia Vasconcelos, seria apresentada durante o jantar como a futura noiva de Dante. Lavínia era linda, delicada, educada para encantar, acostumada a receber elogios, presentes e atenção. Cresceu ouvindo que merecia o melhor, que ninguém estava acima dela, que o mundo sempre encontraria uma forma de se curvar diante de seus desejos. E, naquela noite, ela realmente acreditava que Dante Castellani seria apenas mais uma conquista. Mas Valentina não contava com um detalhe. Aurora Monteiro, a enteada que ela sempre tentou manter nas sombras. Aurora não estava no jantar como destaque. Pelo contrário, Valentina havia permitido sua presença apenas por conveniência, quase como quem coloca uma peça silenciosa no cenário, sem imaginar que aquela peça poderia mudar tudo. Aurora não usava o vestido mais caro da noite. Não carregava joias chamativas. Não buscava atenção. Ainda assim, havia algo nela que nenhuma riqueza conseguia fabricar. Uma luz própria, uma presença firme, um jeito autêntico de existir, como se carregasse dentro de si uma força que não precisava gritar para ser notada. Ela era forte sem ser dura, elegante sem parecer fria. Tinha respostas afiadas, mas nunca perdia a classe. E seu senso de humor, sempre rápido e inteligente, era o tipo de coisa que desarmava qualquer pessoa arrogante, antes mesmo que ela percebesse. Quando entrou no grande salão, Aurora sentiu os olhares caírem sobre ela. Alguns curiosos, outros críticos, muitos carregados de julgamento. Ela conhecia aquele tipo de olhar. Conhecia desde que o pai havia morrido e Valentina assumira o controle da casa, da rotina, das decisões e até dos silêncios. Durante anos, Aurora aprendera a caminhar por aqueles corredores como alguém que pertencia e, ao mesmo tempo, era tratada como intrusa. Lavínia estava perto da escadaria principal, cercada por convidados, sorrindo como se já fosse dona daquela noite. Seu vestido claro parecia feito para refletir a luz dos lustres, e sua postura dizia sem palavras que ela esperava ser admirada. Ao ver Aurora se aproximar, Lavínia inclinou levemente a cabeça e abriu um sorriso pequeno, daqueles que parecem delicados, mas ferem como lâmina. Lavínia disse em voz baixa, para que apenas Aurora escutasse: "Você veio mesmo, corajosa." Aurora olhou para ela com calma e respondeu: "Coragem é necessária quando a gente entra em guerra. Para um jantar eu trouxe apenas educação." Lavínia perdeu o sorriso por um segundo. Foi rápido, quase imperceptível, mas Aurora viu, sempre via. Do outro lado do salão, Valentina observava tudo. Seus olhos eram atentos demais para parecerem tranquilos. Ela usava um vestido escuro, impecável, e sorria para os convidados com a perfeição de quem havia treinado a própria mentira diante do espelho. Por dentro, porém, sua paciência estava no limite. Aquela noite não podia dar errado. Não depois de tantas dívidas ocultas, tantas ligações ignoradas por bancos, tantos acordos fechados no desespero. Então as portas principais se abriram. O murmúrio no salão diminuiu. Dante Castellani entrou como se o ambiente tivesse sido obrigado a reconhecê-lo. Sério, vestido com elegância discreta, ele não precisou sorrir, nem levantar a voz, nem fazer qualquer gesto grandioso. Sua presença bastou. As conversas ficaram mais baixas. As pessoas ajeitaram a postura. Alguns homens se aproximaram com pressa calculada.
Algumas mulheres olharam com curiosidade. Valentina respirou fundo, como se estivesse diante da resposta para todas as suas preces. Lavínia endireitou os ombros e preparou seu melhor sorriso. Mas Dante não olhou primeiro para ela. Seu olhar atravessou o salão com a frieza de quem já estava cansado de ambientes falsos, cumprimentos vazios e interesses disfarçados de gentileza. Ele ouviu Valentina se aproximar, ouviu alguém dizer seu nome, ouviu elogios sobre a casa, sobre a noite, sobre a importância de sua presença. Ainda assim, por algum motivo que nem ele soube explicar, sua atenção escapou de tudo isso e parou em Aurora. Ela estava perto da varanda, segurando uma taça que mal havia tocado, observando a cena com uma expressão tranquila e levemente irônica, como se enxergasse além das aparências. Não parecia impressionada com ele, não parecia ansiosa para ser notada, não parecia ensaiar um sorriso para conquistar aprovação. Apenas estava ali, inteira, verdadeira, com um brilho espontâneo nos olhos que Dante não via havia muito tempo em ninguém. Por um instante, o salão inteiro pareceu perder importância. Valentina percebeu, e foi nesse momento que sentiu o primeiro frio atravessar sua espinha. Dante Castellani, o homem que deveria se encantar por Lavínia, estava olhando para Aurora Monteiro. Valentina tentou corrigir o rumo da noite rapidamente. Aproximou-se dele com um sorriso controlado e estendeu a mão em direção à filha. Valentina disse: Dante, quero lhe apresentar Lavínia, minha filha. Lavínia deu um passo à frente, doce e impecável, preparada para brilhar. Lavínia disse com voz suave: É uma honra conhecê-lo. Dante foi educado. Cumprimentou Lavínia, respondeu com cortesia e manteve a postura impecável. Mas seus olhos, mesmo quando tentavam permanecer no lugar certo, voltavam para a Aurora. Havia algo naquela mulher que escapava das regras que ele conhecia. Ela não disputava a atenção, e talvez justamente por isso fosse impossível ignorá-la. Aurora percebeu o olhar dele e, em vez de baixar a cabeça, sustentou-o. Não houve vaidade, apenas uma firmeza silenciosa, quase desconcertante. Como se dissesse: eu sei quem você é, mas isso não me assusta. Dante, acostumado a pessoas que se curvavam diante de seu poder, sentiu algo raro acontecer dentro de si. Curiosidade, uma curiosidade viva, inesperada, quase arriscada. Valentina tentou sorrir, mas seus dedos apertaram discretamente a taça. Lavínia notou, e pela primeira vez naquela noite, sentiu que talvez não estivesse vencendo. A música começou ao fundo, suave e elegante, preenchendo o salão com uma melodia lenta. Alguns casais se encaminharam para o centro. Valentina viu ali uma oportunidade. Valentina disse com doçura calculada: Dante, Lavínia adora dançar. Lavínia sorriu esperando o convite. Mas Dante olhou novamente para Aurora. Ele perguntou: E você? Aurora ergueu as sobrancelhas surpresa, mas não intimidada. Ela respondeu: Eu? Dante perguntou: Dança? Um silêncio estranho se formou ao redor, pequeno, mas suficiente para que os mais atentos percebessem. Valentina ficou imóvel. Lavínia empalideceu por trás do sorriso. Aurora, por sua vez, soltou uma risada baixa, quase incrédula. Aurora respondeu: Depende da companhia. Pela primeira vez naquela noite, Dante sorriu. Não muito, apenas o suficiente para transformar a seriedade de seu rosto em algo quase humano. Dante disse: Então me permita tentar ser uma boa companhia. Aurora sabia que aceitar aquele convite seria atravessar uma linha invisível. Sabia que Valentina jamais perdoaria. Sabia que Lavínia transformaria aquele instante em guerra. Mas havia algo no olhar de Dante que não parecia brincadeira, nem capricho. Era atenção verdadeira. E fazia muito tempo que alguém não olhava para Aurora como se ela fosse mais do que um problema dentro daquela casa. Ela colocou a taça sobre a mesa mais próxima e aceitou a mão dele. O toque foi breve, respeitoso, mas suficiente para provocar um silêncio dentro dela. Dante conduziu Aurora até a pista de dança diante de todos. A música seguia lenta, e os passos entre eles nasceram com cuidado, sem pressa, como se ambos estivessem tentando entender o que aquela aproximação significava. Não havia nada exagerado, nada que precisasse ser escondido, apenas dois desconhecidos se encarando de perto, cercados por uma multidão que, de repente, parecia distante demais. Dante disse em voz baixa: Você não parece impressionada. Aurora sustentou o olhar dele e perguntou: Com o quê? Dante respondeu: Com meu nome. Ela sorriu de canto e disse:
Nomes abrem portas, Dante, mas não dizem quem a pessoa é quando ninguém está olhando. Ele ficou em silêncio por um segundo. Aquela resposta simples e firme atingiu um lugar que poucos alcançavam. Dante perguntou: "E o que você vê quando olha para mim?" Aurora pensou por um instante e respondeu: "Um homem acostumado a ser obedecido, mas cansado de ser cercado por pessoas que só concordam com ele." Dante a olhou atentamente e perguntou: "Você sempre fala assim?" Aurora respondeu: "Só quando me fazem perguntas arriscadas." O sorriso dele voltou discreto e inesperado. E naquele instante, Aurora sentiu algo que tentou negar imediatamente. Uma vontade de continuar ali, de ouvir mais, de descobrir se, por trás daquele homem frio, existia alguém capaz de sentir de verdade. Do outro lado do salão, Valentina assistia à cena com o coração tomado por raiva e medo. Seu plano perfeito estava se desfazendo diante de todos. O futuro de Lavínia, a salvação da família, a fortuna que ela tentava proteger, tudo parecia ameaçado por uma única dança. E enquanto Dante girava lentamente com Aurora pela pista, sem tirar os olhos dela, Valentina entendeu que aquela noite não terminaria como havia planejado. Terminaria pior, porque Dante Castellani não havia encontrado em Lavínia a esposa ideal que todos esperavam. Ele havia encontrado em Aurora a única mulher daquela casa que não precisava fingir para brilhar. Depois daquela dança, nada no salão voltou a ser como antes. As pessoas continuaram sorrindo, brindando e fingindo que estavam ali apenas para celebrar uma noite elegante, mas a verdade caminhava por entre as mesas como um segredo impossível de esconder. Todos haviam percebido. Dante Castellani, o homem mais disputado e inacessível da cidade, tinha escolhido dançar com Aurora Monteiro, a enteada que Valentina Vasconcelos fazia questão de tratar como alguém sem importância. Aurora sentiu isso no ar. Sentiu nos olhares atravessados, nas conversas interrompidas quando ela passava, nos sorrisos falsos que tentavam parecer gentis. Mas, diferente do que muitos esperavam, ela não se deslumbrou. O coração dela havia balançado, sim, seria mentira negar. Havia algo no olhar de Dante que parecia mexer com os sentimentos que ela levara anos protegendo. Ainda assim, Aurora sabia que emoção nenhuma era motivo suficiente para perder o juízo. Ela conhecia aquele mundo, conhecia os acordos feitos por interesse, os elogios que escondiam armadilhas, as aproximações que começavam bonitas e terminavam em humilhação. E, acima de tudo, conhecia a Valentina. Se a madrasta havia planejado aquela noite para entregar a mão de Lavínia a Dante como uma solução para a ruína da família, qualquer atenção dele voltada para a Aurora se transformaria em risco. Dante a acompanhou até perto da varanda, longe o bastante da música para que pudessem conversar, mas perto o suficiente para que ninguém acusasse aquela aproximação de ser indevida. Ele parecia calmo por fora, como sempre, mas Aurora percebeu uma inquietação discreta em seus olhos. Era como se ele estivesse tentando entender por que aquela mulher, que deveria ser apenas uma presença secundária no jantar, havia se tornado o único motivo para ele continuar ali. Dante disse com voz baixa: "Você parece acostumada a ser subestimada." Aurora olhou para o jardim iluminado antes de responder. Infelizmente, algumas pessoas confundem silêncio com fraqueza. Dante prestou atenção em cada palavra, não como quem escuta por educação, mas como quem realmente deseja compreender. Ele perguntou: "E você costuma ficar em silêncio?" Aurora sorriu de leve. Só quando falar não vale o desgaste. Dante quase sorriu também. Havia nela uma inteligência viva, uma firmeza que não precisava ferir para se defender. Isso o intrigava. No mundo dele, as pessoas costumavam se dividir entre as que obedeciam e as que queriam alguma coisa. Aurora parecia não pertencer a nenhum desses grupos. Ela não tentava agradá-lo, não tentava impressioná-lo, e justamente por isso era impossível não se aproximar. Ele deu um passo discreto em sua direção, sem invadir o espaço dela, mas deixando claro seu interesse. Dante disse: "Eu gostaria de conversar com você em outro momento, sem pessoas tentando controlar tudo à nossa volta." Aurora sentiu o impacto da frase. Por um segundo seu coração respondeu antes da razão. Ela imaginou como seria ouvi-lo longe daquela casa, longe dos olhares de Valentina, longe das provocações de Lavínia, mas logo conteve esse pensamento. Não podia se permitir entrar em um caminho só porque ele parecia bonito. Aurora respondeu: "Talvez isso não seja uma boa ideia." Dante a observou com atenção. "Por quê?"
Ela pensou e disse: porque homens como você não aparecem na vida de mulheres como eu sem causar terremotos. A resposta o atingiu. Não foi dita com amargura nem com drama. Foi dita com lucidez. Aurora não estava tentando parecer difícil. Ela estava tentando se proteger. Dante perguntou: e se eu não quiser causar nenhum problema? Aurora olhou diretamente para ele. Nem todo problema começa com má intenção. Dante ficou em silêncio. Ele estava acostumado a vencer obstáculos com uma palavra, uma assinatura, uma decisão. Mas Aurora não era um negócio a ser fechado, nem uma porta a ser aberta por influência. Ela era uma mulher que já havia aprendido, pela dor, a desconfiar de tudo que chegava bonito demais. Do outro lado do salão, Valentina observava os dois com uma tensão que lhe endurecia o rosto. Lavínia tentava manter a pose, mas seus dedos apertavam a taça com força demais. Para ela, aquela cena era uma humilhação silenciosa. A noite que deveria marcar seu futuro ao lado de Dante estava sendo roubada pela única pessoa que ela sempre considerou inferior. Valentina decidiu agir. Ela se aproximou com passos elegantes e um sorriso treinado. Valentina disse: Aurora querida, há convidados perguntando por você na sala lateral. Talvez seja melhor ir cumprimentá-los. Aurora entendeu imediatamente. Não havia convidados esperando. Havia apenas uma tentativa clara de afastá-la. Antes que ela respondesse, Dante virou o rosto para Valentina. Ele disse: na verdade, eu pedi que ela ficasse. A frase foi dita com educação, mas tinha o peso de uma ordem. Valentina congelou por dentro, embora seu sorriso continuasse no lugar. Claro, eu apenas pensei que Aurora talvez estivesse cansada. Aurora olhou para a madrasta e respondeu com serenidade: estou bem, Valentina, mas agradeço sua preocupação. O modo como ela disse aquelas palavras fez Dante perceber que havia uma história antiga escondida naquela casa. Uma história feita de cortes pequenos, de humilhações discretas, de tentativas constantes de apagar a luz de Aurora. E sem entender completamente o motivo, ele sentiu vontade de protegê-la. Não porque ela parecesse frágil, pois não parecia, mas porque algumas pessoas fortes também merecem descanso. Valentina se afastou, derrotada por enquanto. Lavínia assistiu à cena com os olhos cheios de indignação. Aurora, porém, não se deixou levar pelo gesto de Dante. Ela sabia que ser defendida por ele diante da madrasta poderia parecer bonito, mas também poderia piorar tudo depois. Ela sempre fala com você desse jeito? Aurora respondeu. Esse foi um dos jeitos mais gentis. A resposta veio com humor, mas havia dor por baixo dela. Dante percebeu, e aquela dor, escondida atrás de uma frase leve, o tocou mais do que qualquer drama declarado poderia tocar. Você não merecia ser tratada assim. Aurora desviou o olhar por um instante. Talvez, mas a vida nem sempre pergunta o que a gente merece antes de entregar certas batalhas. Dante ficou em silêncio. Aquela mulher falava de sofrimento sem pedir pena, falava de injustiça sem se colocar como vítima. Havia uma coragem tranquila nela, uma beleza emocional rara, que não dependia de aparência, roupa ou sobrenome. Era algo mais profundo, algo que vinha da alma. A música mudou. Os convidados começaram a se mover pelo salão e uma brisa suave entrou pela varanda aberta. Aurora sentiu o ar tocar seu rosto e, por um momento, fechou os olhos. Dante a observou com cuidado. Não havia pressa no olhar dele. Apenas uma atenção sincera, quase reverente, como se aquele instante simples tivesse valor. Quando ela abriu os olhos, encontrou Dante ainda olhando para ela. Aurora perguntou: por que está me olhando assim? Ele respondeu sem tentar disfarçar: porque você é a primeira pessoa nesta casa que parece verdadeira. Aurora sentiu o coração falhar por um segundo. Não era uma frase exagerada, não parecia ensaiada, e talvez por isso a atingiu com tanta força. Ainda assim, ela escolheu a firmeza. Não podia entregar sua confiança a um homem poderoso apenas porque ele sabia dizer as palavras certas. Ela respondeu: cuidado, Dante. Pessoas verdadeiras costumam incomodar quem está acostumado com versões convenientes. Ele disse: eu estou começando a achar que vale a pena. Aurora baixou os olhos, e um sorriso pequeno quase nasceu em seu rosto. Quase. Mas ela o conteve antes que revelasse demais. Dante percebeu, e de alguma forma, aquilo o interessou ainda mais. Ela não estava rejeitando por orgulho. Estava resistindo porque tinha medo de se perder em algo que não sabia se poderia confiar. Naquele momento,
Lavínia se aproximou decidida a recuperar o espaço perdido. Lavínia disse: Tante, minha mãe pediu que eu lhe mostrasse a galeria da família. Temos obras lindíssimas. Tante foi cordial, mas não se moveu. Ele respondeu: Agradeço, Lavínia. Talvez mais tarde. Lavínia olhou para Aurora, tentando esconder o ressentimento. Lavínia disse: Claro, não queremos interromper uma conversa tão interessante. Aurora sustentou o olhar da meia-irmã com elegância. Aurora respondeu: Então não interrompa. O silêncio que veio depois foi breve, mas intenso. Dante precisou conter um sorriso. Lavínia ficou sem resposta. Pela primeira vez naquela noite, Aurora não apenas resistia, ela ocupava o próprio espaço. Lavínia se afastou, ferida em seu orgulho. Valentina viu tudo e compreendeu que o risco era maior do que imaginava. Não se tratava apenas de uma dança. Dante estava interessado. E pior, Aurora não parecia disposta a cair facilmente em encanto nenhum. Isso tornava tudo mais arriscado. Uma mulher que se apaixona rápido pode ser manipulada, mas uma mulher que sente e mesmo assim permanece firme é quase impossível de controlar. Quando a noite chegou ao fim, Dante acompanhou Aurora até a entrada da mansão. Os carros se alinhavam diante da casa, os convidados se despediam e Valentina tentava reconstruir sua imagem com cumprimentos falsos e promessas vazias. Dante parou ao lado de Aurora e disse: Eu gostaria de vê-la novamente. Aurora olhou para ele surpresa com a sinceridade direta. O coração dela quis dizer sim. A razão mandou recuar. Ela respondeu: Eu não acho prudente. Dante perguntou: Prudente ou seguro? Aurora respirou fundo. Talvez os dois. Ele a encarou com uma calma intensa. Dante disse: Você está com medo de mim? Não de você. Do que sua presença pode causar na minha vida. Dante ficou sério. Eu não quero brincar com seus sentimentos. Aurora olhou para ele com uma tristeza serena. Quase ninguém começa querendo brincar com os sentimentos de outra pessoa. Mesmo assim, acaba fazendo isso. A frase ficou entre os dois como uma porta fechada. Dante poderia insistir. Poderia usar seu charme, seu poder, sua influência. Mas, naquele momento, entendeu que insistir seria desrespeitar justamente aquilo que mais admirava nela. Ele apenas disse: Então eu vou respeitar o seu tempo. Aurora não esperava essa resposta. Por um instante, a firmeza dela vacilou por dentro, porque era fácil resistir a um homem arrogante. Difícil era resistir a um homem que sabia parar. Ela disse: Boa noite, Dante. Ele respondeu: Boa noite, Aurora. Foi simples. Apenas uma despedida. Mas para os dois soou como o começo de algo impossível de ignorar. Aurora entrou na mansão sem olhar para trás, porque sabia que, se olhasse, talvez seu coração entregasse o que sua boca havia decidido esconder. E da janela do andar superior, Valentina observava tudo com o rosto endurecido. Naquela noite, ela entendeu que salvar a fortuna da família não seria seu único desafio. Agora, ela também teria que impedir que Dante Castellani continuasse tentando alcançar o coração de Aurora Monteiro. Que Aurora, mesmo firme, mesmo decidida, mesmo protegendo a própria alma, já sabia que aquele homem havia tocado seu coração, lugar que ninguém tocava havia muito tempo. Na manhã seguinte ao jantar, Aurora acordou antes mesmo que o sol iluminasse completamente as janelas da mansão Vasconcelos. Por alguns segundos, ficou imóvel, olhando para o teto, tentando convencer a si mesma de que tudo não passara de uma noite estranha, intensa e passageira. Mas bastou fechar os olhos para lembrar do olhar de Dante Castellani. Lembrou da dança, da voz baixa, da forma como ele havia respeitado seu silêncio e, principalmente, da maneira como não insistiu quando ela decidiu se afastar. Aquilo a confundia. Aurora estava acostumada com pessoas que queriam vencê-la pela insistência, pela pressão ou pela culpa. Valentina fazia isso com elegância cruel. Lavínia fazia com ironia e falsa delicadeza. Outras pessoas daquela sociedade faziam com sorrisos educados e comentários venenosos. Mas Dante tinha parado. Ele tinha aceitado seu limite. E para uma mulher que passara anos sendo empurrada para lugares onde não queria estar, aquele respeito mexeu com ela mais do que qualquer declaração bonita poderia mexer. Ainda assim, Aurora repetiu para si mesma enquanto se levantava: Não se iluda, um gesto correto não apaga o risco. Ela desceu para o café usando uma calma que não sentia. Na sala de refeições, Valentina já estava sentada à mesa, impecável como sempre, mexendo lentamente o café com uma colher pequena.
Lavínia estava ao lado, com expressão fechada, fingindo olhar mensagens no celular. O silêncio entre as duas era pesado demais para ser natural. Quando Aurora entrou, Valentina levantou os olhos. Valentina disse: "Dormiu bem, Aurora?" A pergunta parecia simples, mas Aurora conhecia bem aquele tom. Por trás da delicadeza, havia ameaça. Aurora respondeu. Lavínia soltou uma risada baixa, sem humor. Lavínia disse: "Depois de uma noite tão movimentada, imaginei que você nem conseguiria dormir." Aurora serviu café para si mesma com tranquilidade. Aurora respondeu: "Felizmente minha consciência não costuma atrapalhar meu sono." Lavínia ergueu os olhos ofendida. Valentina apoiou a xícara no pires com cuidado calculado. "Você se divertiu bastante ontem. Talvez até demais." Aurora olhou para a madrasta. "Eu apenas dancei." Valentina sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Valentina disse: "Com o homem que estava aqui para conhecer Lavínia." Aurora não desviou o olhar. Sentiu o coração bater mais forte, mas manteve a voz firme. Aurora respondeu: "Se ele veio para conhecê-la, talvez sua preocupação devesse ser com o motivo de ele não ter se interessado." O rosto de Lavínia mudou imediatamente. Lavínia disse: "Você está se achando muito importante por causa de uma dança." Aurora respirou devagar, sem permitir que a provocação a tirasse do controle. "Se você estivesse no meu lugar, teria confiado em Dante ou também teria mantido o coração em silêncio por medo de se machucar? Deixe seu comentário, porque eu quero saber o que você faria nessa situação. E se esta história já tocou seu coração, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa de força e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias emocionantes como esta." Aurora respondeu: "Não, Lavínia, eu continuo sabendo exatamente quem sou. Talvez isso incomode porque vocês passaram muito tempo tentando me convencer do contrário." O silêncio que veio depois foi tão forte que até o som da colher de Valentina contra a xícara pareceu desaparecer. Por um instante, Aurora sentiu medo. Não um medo que a paralisava, mas aquele alerta antigo de quem sabe que toda resposta firme dentro daquela casa cobra um preço mais tarde. Valentina inclinou levemente a cabeça. Valentina disse: "Cuidado, Aurora. Existem portas que, uma vez abertas, trazem consequências." Aurora respondeu: "Eu sei, por isso escolho bem quais portas atravesso." Foi nesse momento que Teresa, a funcionária mais antiga da casa, apareceu à entrada da sala, segurando um pequeno envelope branco sobre uma bandeja. Ela parecia nervosa, embora tentasse disfarçar. "Senhorita Aurora, entregaram isto para a senhora." Lavínia ergueu a cabeça imediatamente. Valentina estreitou os olhos. Aurora pegou o envelope, sentindo uma inquietação silenciosa crescer dentro dela. Não havia remetente escrito por fora, apenas seu nome, com uma caligrafia firme e elegante. Ela abriu devagar. Dentro havia um cartão simples, nenhum exagero, nenhuma ostentação, apenas algumas palavras. Aurora leu em silêncio: "Respeitarei seu tempo. Ainda assim, se um dia aceitar uma conversa sem pressa, estarei na cafeteria do Jardim Central hoje, às 4 da tarde. Sem compromisso, sem plateia. Apenas uma conversa. Dante." Aurora sentiu o peito apertar. Não era uma ordem. Não era uma tentativa de compra. Não era um convite cheio de promessas exageradas. Era simples. Justamente por isso, arriscado. Porque parecia sincero. Lavínia se levantou quase no mesmo instante. Lavínia perguntou: "É dele?" Aurora dobrou o cartão com calma. Aurora respondeu: "Não vejo por que isso seria assunto seu." Valentina estendeu a mão. Valentina disse: "Mostre-me." Aurora guardou o cartão junto ao corpo e respondeu: "Não." A palavra saiu serena, mas firme. Uma palavra pequena capaz de mudar o ar da sala inteira. Valentina ficou imóvel. Valentina disse: "Como é?" Aurora olhou diretamente para ela. Aurora respondeu: "Eu disse não." Durante anos, Valentina havia mandado naquela casa como se todos fossem peças de um tabuleiro. Aurora obedecia quando precisava, silenciava quando era mais inteligente silenciar, recuava quando não valia a pena lutar. Mas algo havia mudado. Talvez não por Dante, talvez por ela mesma. Talvez porque na noite anterior, ao ser olhada como alguém verdadeira, Aurora tivesse se lembrado de uma coisa que tentaram apagar. Ela ainda tinha voz. Lavínia riu com desprezo. Lavínia disse: "Vai correndo encontrar o milionário agora?" Aurora olhou para ela com calma. Aurora respondeu: "Não sei se vou, mas se eu for não será correndo.
Será caminhando como faço tudo na minha vida. Ela saiu da sala sem esperar permissão. Durante o resto da manhã, tentou se convencer de que não iria. Organizou alguns livros antigos do escritório do pai, revisou papéis que guardava em uma caixa de madeira e tentou ocupar a mente com qualquer coisa que não fosse Dante Castellani sentado em uma cafeteria, esperando por uma resposta que talvez nunca viesse. Mas o problema não era ele esperar. O problema era ela querer ir. Aurora odiava admitir isso. O coração dela, tão acostumado a se defender, parecia ter encontrado uma rachadura, pequena, quase invisível, mas suficiente para deixar entrar luz. E luz, quando entra em um lugar fechado por muito tempo, assusta. Às 3:30 da tarde, Aurora ainda estava em seu quarto de pé diante do espelho. Não havia se arrumado para impressionar. Escolheu uma roupa simples, elegante e confortável. Olhou para o próprio reflexo e disse baixinho: "Você vai apenas conversar, nada além disso." Mas sua própria voz não soou tão convincente. Quando chegou ao jardim central, faltavam 5 minutos para as 4. A cafeteria ficava em uma esquina tranquila, cercada por árvores antigas e mesas pequenas do lado de fora. Dante estava lá, sentado em uma mesa discreta, sem seguranças visíveis, sem arrogância, sem qualquer sinal de impaciência. Ao vê-la, levantou-se. Ele não sorriu como quem venceu. Sorriu como quem agradecia. Dante disse: "Você veio." Aurora manteve a postura firme. Aurora respondeu: "Vim porque gosto de deixar as coisas claras." Dante fez um gesto educado, indicando a cadeira, mas esperou que ela decidisse sentar. Aurora percebeu esse detalhe. Ele não tocou nela, não apressou, não tentou conduzi-la. Apenas deu espaço. E mais uma vez, esse respeito desarmou uma parte dela que ela preferia manter protegida. Ela se sentou. Dante também. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Havia um silêncio estranho entre eles, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que antecede conversas importantes. Dante disse: "Eu pensei que você não viria." Aurora respondeu: "Eu também." Ele a olhou com atenção. Dante perguntou: "E por que veio?" Aurora apoiou as mãos sobre a mesa. Aurora respondeu: "Porque eu precisava saber se você é sempre assim ou se ontem foi apenas uma estratégia bem executada." Dante não pareceu ofendido. Pelo contrário, pareceu respeitar ainda mais a honestidade dela. Dante disse: "Você tem motivos para desconfiar." Aurora respondeu: "Tenho história suficiente para isso." A frase tocou Dante. Ele não sabia tudo sobre ela, mas começava a entender que Aurora carregava muito mais do que mostrava. Ainda assim, não havia nela amargura. Havia cuidado, havia cicatrizes. Havia uma coragem silenciosa tentando sobreviver sem se transformar em dureza. Dante disse: "Eu não quero invadir sua vida, Aurora." Ela sustentou o olhar dele. Aurora respondeu: "Mas já invadiu." Ele ficou sério. Aurora continuou: "Desde ontem minha casa está diferente. Valentina está mais atenta. Lavínia está furiosa. Cada passo meu agora será observado. Então, se você pretende se aproximar por curiosidade, por desafio ou por qualquer capricho, é melhor parar agora." Dante ouviu tudo sem interromper. Quando respondeu, sua voz veio baixa, mas firme. Dante disse: "Eu não sou movido por caprichos." Aurora perguntou: "Então pelo que é movido?" Ele demorou um instante. Dante respondeu: "Pela primeira vez em muito tempo, por vontade própria." Aurora sentiu aquela frase atingir um lugar delicado dentro do seu coração. Não havia exagero na voz dele. Não havia promessa vazia. Havia uma sinceridade quase cansada, como se Dante também estivesse preso em uma vida cheia de expectativas, acordos e obrigações. Ela desviou o olhar para as árvores do jardim. Aurora disse: "Isso não muda minha resposta." Dante perguntou: "E qual é sua resposta?" Aurora voltou a encará-lo. Aurora respondeu: "Eu não vou me deixar levar por você." Dante ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu devagar. Dante disse: "Então não se deixe levar. Caminhe no seu ritmo. Eu só peço permissão para caminhar perto." Aurora não esperava por aquilo. Outra vez ele não tentou vencer, não tentou dobrar sua decisão. Apenas aceitou a existência dela como alguém livre. E isso, de alguma forma, era ainda mais arriscado para o coração de Aurora. Ela respirou fundo. Aurora disse: "Uma conversa, Dante. Nada além disso." Ele assentiu. Dante respondeu: "Uma conversa." Mas enquanto o café esfriava entre eles,
e a tarde caía devagar sobre o jardim central, Aurora percebeu que algumas conversas não terminam quando as palavras acabam. Algumas conversas continuam dentro da mente e do coração. E aquela, mesmo que ela tentasse negar, já havia começado a mudar alguma coisa. Quando Aurora voltou para a mansão Vasconcelos naquela tarde, o céu já começava a mudar de cor. A luz dourada do fim do dia tocava as janelas da casa, como se tentasse suavizar um lugar que, por dentro, estava cheio de tensão. Ela entrou em silêncio, segurando a bolsa junto ao corpo, tentando manter no rosto a mesma serenidade de sempre. Mas, dentro dela, algo havia mudado. A conversa com Dante não tinha sido longa demais, nem cheia de promessas impossíveis. Ele não tentou convencê-la com palavras bonitas. Não prometeu mundos, nem fez declarações exageradas. Apenas ouviu. E para Aurora, aquilo foi mais arriscado do que qualquer encanto, porque era fácil desconfiar de quem falava demais. Difícil era se proteger de alguém que sabia escutar. Ainda assim, ela repetia para si mesma enquanto atravessava o corredor principal. Foi apenas uma conversa, nada além disso. Mas o coração parecia discordar. Antes que conseguisse subir as escadas, ouviu a voz de Valentina vindo da sala. Valentina disse: "Aurora, precisamos conversar." Aurora parou por um instante. Não virou de imediato. Conhecia aquele tom. Era calmo demais, medido demais, arriscado demais. Quando finalmente entrou na sala, encontrou Valentina sentada em uma poltrona, com Lavínia ao lado. As duas pareciam estar esperando por ela havia algum tempo. Aurora manteve a postura firme. Aurora respondeu: "Se for sobre onde eu estive, não há muito o que explicar." Lavínia cruzou os braços. Lavínia disse: "Claro que não. Afinal, encontrar escondida o homem que deveria estar interessado em mim deve ser algo muito simples para você." Aurora olhou para ela sem perder a calma. Aurora respondeu: "Eu não me encontrei escondida com ninguém. Fui a uma cafeteria em plena tarde, em um lugar público. Se isso parece escândalo para você, talvez o problema esteja no tamanho da sua imaginação." Lavínia se levantou, ferida pelo orgulho. Lavínia disse: "Você está gostando disso, não está? Gosta de se sentir escolhida." Aurora respirou devagar. Aquela frase poderia tê-la atingido em cheio, porque, em algum lugar que ela não queria admitir, ser vista por Dante havia mexido com uma parte esquecida dela. Mas permitir que Lavínia percebesse isso seria entregar uma arma. Aurora respondeu: "Eu gosto de ser respeitada. Talvez seja isso que pareça tão estranho para vocês." Valentina levantou uma das mãos, interrompendo a filha antes que ela respondesse. Seu rosto continuava sereno, mas seus olhos denunciavam irritação. Valentina disse: "Chega, Lavínia. Aurora sabe exatamente o que está fazendo." Aurora voltou o olhar para a madrasta. Aurora perguntou: "E o que a senhora acha que estou fazendo?" Valentina se levantou lentamente. Valentina respondeu: "Está brincando com algo maior do que você. Dante Castellani não é apenas um homem rico, ele é uma aliança importante, uma possibilidade concreta de salvar esta família." Aurora sentiu um amargo gosto de verdade naquela frase. Pela primeira vez, Valentina não estava nem tentando disfarçar. Dante não era visto como pessoa, era visto como solução, como contrato, como ponte para manter uma fortuna que já não existia como antes. Aurora disse: "Então era isso. Lavínia não seria apresentada a ele por amor nem por afinidade. Seria apresentada como parte de um acordo." Lavínia ficou vermelha. Lavínia respondeu: "Você fala como se fosse superior a mim." Aurora olhou para ela com tristeza, não com raiva. Aurora disse: "Não, Lavínia. Eu só acho triste que você aceite ser oferecida como resposta para os problemas da sua mãe." O silêncio caiu pesado. Por um segundo, algo no rosto de Lavínia vacilou. Talvez dor, talvez humilhação, talvez a percepção breve de que Aurora havia tocado em uma verdade que ela também tentava ignorar. Mas logo, a vaidade falou mais alto, e Lavínia endureceu outra vez. Valentina deu um passo à frente. Valentina disse: "Cuidado com suas palavras, Aurora. Você vive nesta casa porque eu permito." Aurora sentiu o golpe, não porque fosse novidade, mas porque aquela frase carregava anos de desprezo. Ainda assim, ela não recuou. Aurora respondeu: "Eu vivo nesta casa porque ela também foi do meu pai." A expressão de Valentina mudou por um instante. Foi rápido, mas Aurora percebeu. Havia algo ali, uma sombra, uma tensão diferente,
como se aquele assunto tocasse em uma parte da história que Valentina preferia manter enterrada. Lavínia, porém, não percebeu nada. Lavínia disse: "Seu pai morreu, Aurora, e quem manteve tudo de pé foi minha mãe." Aurora olhou ao redor. As paredes elegantes, os móveis caros, os quadros antigos, os detalhes que ainda carregavam lembranças de uma época em que aquela casa tinha afeto. Seu pai havia amado aquele lugar. Depois da morte dele, tudo tinha virado aparência. Aurora respondeu: "Manter de pé não é o mesmo que cuidar." Valentina se aproximou, agora sem o sorriso falso. Valentina disse: "Vou dizer apenas uma vez. Afaste-se de Dante Castellani." Aurora sentiu o coração bater forte, não por medo de Dante, mas por tudo que aquela ordem revelava. Valentina estava assustada, e Valentina, assustada, era mais perigosa do que Valentina confiante. Aurora perguntou: "E se eu não me afastar?" Valentina sorriu, mas não havia doçura alguma. Valentina respondeu: "Então você vai descobrir que algumas escolhas custam caro." Aurora permaneceu firme. Por dentro sentia uma mistura de raiva, dor e uma coragem que crescia em silêncio. Aurora disse: "Passei anos pagando por escolhas que nem foram minhas. Talvez esteja na hora de aceitar o preço das minhas próprias decisões." Valentina ficou imóvel, encarando a enteada como se a visse de verdade pela primeira vez. Não como a menina que podia manipular, não como a presença discreta que podia empurrar para os cantos da casa, mas como uma mulher que começava a reconhecer a própria força. Aurora saiu da sala antes que a discussão piorasse. Subiu as escadas com passos controlados, entrou no quarto e fechou a porta. Só então permitiu que os ombros relaxassem. Encostou-se na poltrona e respirou fundo. Ela não queria a guerra, mas a guerra parecia ter escolhido seu nome. Enquanto isso, no escritório da casa, Valentina falava ao telefone com alguém de voz grave e desconhecida. Lavínia estava ao lado, ainda irritada. Valentina disse: "Preciso que descubra tudo sobre os próximos compromissos de Dante Castellani. Reuniões, eventos, encontros, qualquer coisa. E também quero saber onde Aurora vai quando sai desta casa." Lavínia olhou para a mãe surpresa. Lavínia perguntou: "Você vai mandar vigiar a Aurora?" Valentina desligou a chamada e respondeu com frieza: "Eu vou proteger esta família." Lavínia perguntou: "E se Dante realmente estiver interessado nela?" Valentina virou o rosto lentamente. Valentina disse: "Então faremos com que ele enxergue a Aurora como um erro." Naquela mesma noite, Dante estava em seu escritório, no último andar do edifício Castellani, olhando as luzes da cidade pela janela. Sobre a mesa, havia contratos importantes, relatórios financeiros e convites para eventos de alto nível. Mas sua mente voltava sempre para a cafeteria, para o modo como Aurora o encarou e disse que não se deixaria levar. Aquilo, em vez de afastá-lo, aumentou seu respeito. Seu amigo e assessor, Caio Ferraz, entrou na sala carregando uma pasta. Caio disse: "Você está diferente desde ontem." Dante não se virou. Dante respondeu: "Estou apenas pensando." Caio colocou a pasta sobre a mesa. Caio disse: "Em Aurora Monteiro?" Dante ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para o amigo. "Ela não é como as pessoas que costumam se aproximar de mim." Caio soltou um suspiro. "Isso pode ser bom ou arriscado?" Dante perguntou: "Por quê?" "Porque mulheres verdadeiras mexem com homens que se acostumaram a viver cercados de conveniência." Dante voltou a olhar para a cidade. A frase ficou ecoando dentro dele. Talvez fosse exatamente isso. Aurora não oferecia facilidade, não oferecia admiração pronta. Não aceitava ser conduzida como todos ao redor dele aceitavam, e de algum modo ela o fazia querer ser melhor. Dante disse: "Ela não confia em mim." Caio respondeu: "Talvez ela esteja certa em não confiar tão rápido." Dante absorveu aquilo sem irritação. Pela primeira vez, alguém não confiar nele não parecia uma afronta. Parecia um pedido silencioso para que ele provasse, com atitudes, que não era apenas mais uma pessoa capaz de ferir. Mais tarde, quando Aurora já tentava dormir, seu celular vibrou sobre a pequena mesa ao lado da cama. Ela olhou a tela e viu uma mensagem de um número que não estava salvo. "Não vou insistir além do que você permitir. Só queria agradecer pela conversa de hoje. Você tinha razão. Algumas aproximações mudam tudo, mas nem toda mudança vem para destruir. Boa noite, Aurora. Dante." Aurora leu a mensagem uma vez. Depois leu de novo. Não respondeu. Colocou o celular virado para baixo e apagou a luz. Mas no escuro do quarto, seu coração continuou acordado.
E enquanto Valentina preparava seu primeiro movimento para separar os dois, Aurora começava a perceber que a maior batalha talvez não fosse contra a madrasta, nem contra Lavínia, nem contra a sociedade. A maior batalha seria contra o próprio medo de acreditar que, desta vez, alguém poderia se aproximar sem querer apagá-la. Na manhã seguinte, Aurora acordou com a sensação de que havia dormido pouco, embora tivesse passado horas deitada no escuro. A mensagem de Dante continuava na sua mente como uma música baixa que não desaparecia. Ela não tinha respondido, não por falta de vontade, mas por excesso de cuidado. Havia palavras que, uma vez enviadas, pareciam abrir caminhos difíceis de fechar, e Aurora, mesmo sentindo o coração menos quieto do que antes, ainda não queria entregar a Dante uma certeza que nem ela mesma possuía. Ela se levantou devagar, abriu a janela e deixou o ar da manhã entrar. O jardim da mansão parecia calmo, mas Aurora sabia que aquela paz era apenas aparência. Dentro daquela casa, nada era simples. Cada gesto podia virar comentário, cada saída podia virar acusação. Cada silêncio podia ser usado contra ela. Depois da conversa da noite anterior com Valentina, não havia mais dúvida. A madrasta estava disposta a lutar. Aurora olhou para o celular sobre a mesa. A mensagem ainda estava lá. Não vou insistir além do que você permitir. Só queria agradecer pela conversa de hoje. Você tinha razão. Algumas aproximações mudam tudo, mas nem toda mudança vem para destruir. Boa noite, Aurora. Dante. Ela leu mais uma vez. Sentiu vontade de responder apenas uma palavra. Obrigada. Mas até uma palavra parecia demais. Então bloqueou a tela e respirou fundo. Aurora disse baixinho: se ele for verdadeiro, vai entender o silêncio. Na sala de refeições, Valentina parecia mais tranquila do que deveria. Aquilo deixou Aurora em alerta. Quando Valentina estava furiosa, era possível prever seus movimentos. Quando estava calma, geralmente era porque já havia escolhido a próxima armadilha. Lavínia, por outro lado, não escondia o incômodo. Mexia na xícara sem beber, olhava para Aurora com raiva contida e parecia esperar uma oportunidade para atacar. Valentina disse: hoje teremos um almoço com algumas pessoas importantes, no clube da cidade. Aurora ergueu os olhos. Aurora perguntou: e por que está me dizendo isso? Valentina sorriu. Valentina respondeu: porque você irá conosco. Aurora sentiu imediatamente que havia algo errado. Aurora disse: não me lembro de ter sido convidada. Valentina respondeu: está sendo convidada agora. Lavínia soltou uma risada curta. Lavínia disse: não se preocupe. Ninguém espera que você fale muito. Aurora olhou para ela com calma. Aurora respondeu: que alívio. Assim sobra espaço para você tentar dizer algo útil. Lavínia fechou o rosto, mas Valentina não permitiu que a discussão continuasse. Chega, será um almoço discreto. E Aurora, eu espero que você se comporte com educação. Depois dos acontecimentos recentes, algumas pessoas estão curiosas demais sobre você. Aurora entendeu. Não era um almoço, era uma exposição. Valentina queria colocá-la diante da sociedade, cercá-la de olhares, testar sua firmeza, talvez provocar alguma situação que a fizesse parecer inadequada aos olhos de todos. Se conseguisse fazer Aurora parecer impulsiva, interesseira ou desequilibrada, ficaria mais fácil afastá-la de Dante. Aurora poderia recusar. Talvez devesse, mas havia uma parte dela que já estava cansada de fugir dos salões, das mesas e das conversas onde tentavam diminuí-la. Aurora respondeu: eu irei. Valentina pareceu satisfeita. Ótimo, use algo discreto. Aurora sorriu de leve. Eu sempre fui discreta. O problema é que agora algumas pessoas começaram a me notar. O almoço aconteceu no Clube Imperial, um lugar antigo, frequentado por famílias ricas e empresários influentes. As mesas ficavam em um salão amplo, com janelas voltadas para um jardim elegante. Tudo ali parecia pensado para impressionar, desde os arranjos de flores até os garçons que caminhavam em silêncio. Assim que Aurora entrou ao lado de Valentina e Lavínia, percebeu os olhares. Algumas mulheres cochicharam. Alguns homens observaram com curiosidade. O nome de Dante Castellani parecia pairar sobre ela, mesmo sem ser mencionado. Valentina apresentou Aurora a um pequeno grupo de convidados. Entre eles estava Cecília Amaral, uma mulher conhecida por espalhar comentários cruéis em tom de preocupação. Cecília disse: então esta é Aurora, a jovem de quem todos estão falando. Aurora respondeu com educação: espero que estejam falando coisas interessantes.
Ser lembrada por algo sem graça seria uma pena. Algumas pessoas sorriram. Cecília estreitou os olhos, surpresa com a resposta tranquila. Cecília disse: "Você tem personalidade." Aurora respondeu: "Tenho tentado conservar. É uma das poucas coisas que ninguém deveria entregar aos outros." Valentina apertou discretamente os lábios. Lavínia olhou para o lado irritada. A armadilha começava a falhar porque Aurora não parecia intimidada. Pelo contrário, cada comentário era recebido com elegância e devolvido com inteligência. Mas Valentina ainda não havia terminado. Durante o almoço, quando todos já estavam sentados, um homem chamado Renato Albuquerque, velho conhecido da família, começou a falar alto o suficiente para ser ouvido. Renato disse: "Dante Castellani é um homem muito ocupado. Imagino que não tenha tempo para distrações passageiras." Aurora segurou o talher por um segundo, mas não levantou a voz. Aurora respondeu: "Homens ocupados também fazem escolhas, senhor Renato, e escolhas dizem mais sobre eles do que sobre quem está ao redor." Renato sorriu com falsa simpatia. "Só espero que certas escolhas não sejam confundidas com interesse real." Aurora percebeu a intenção. Ele queria envergonhá-la. Queria insinuar que Dante estava apenas distraído, que ela estava se iludindo, que não pertencia àquele ambiente. Por dentro, sentiu uma dor rápida. Não porque acreditasse totalmente nele, mas porque aquela era justamente a ferida que ela tentava esconder. O medo de ser apenas uma curiosidade passageira. Antes que ela respondesse, uma movimentação na entrada do salão fez as conversas diminuírem. Dante Castellani havia chegado. Aurora ficou imóvel. Valentina perdeu a cor por um instante. Lavínia endireitou a postura, tentando recuperar o sorriso. Dante entrou com calma. Cumprimentou algumas pessoas, mas seus olhos encontraram Aurora quase imediatamente. Ele não pareceu surpreso ao vê-la ali, e Aurora entendeu, com um aperto no peito, que talvez alguém o tivesse avisado. Talvez Caio. Talvez o próprio nome dela já estivesse circulando mais do que deveria. Dante se aproximou da mesa com educação impecável. "Boa tarde." Valentina se levantou, tentando parecer satisfeita. "Dante, que surpresa agradável." Ele respondeu. "Também achei interessante encontrar todos aqui." A palavra interessante veio calma, mas carregada de significado. Valentina percebeu. Aurora também. Renato tentou sorrir e disse: "Estávamos apenas conversando sobre escolhas e distrações." Dante olhou para ele e respondeu: "Então chegaram a um bom assunto. Distrações desaparecem rápido. Escolhas permanecem." O silêncio foi imediato. Aurora sentiu o coração bater com força. Dante não olhou para ela como quem queria salvá-la de si mesma. Olhou como quem reconhecia sua dignidade e se colocava ao lado dela sem tirar sua voz. Essa diferença importava. Renato pigarreou desconfortável. Dante continuou: "E se estavam falando de Aurora, espero que tenham feito isso com o respeito que ela merece." Valentina sorriu, tentando retomar o controle, e disse: "Claro, Dante. Todos aqui têm muito carinho por Aurora." Aurora quase riu. A mentira era tão bonita que parecia ensaiada. Dante olhou para Aurora e perguntou: "Posso me sentar?" A pergunta foi simples, mas importante. Ele não tomou o lugar, não impôs presença, pediu permissão diante de todos. Aurora sustentou o olhar dele. Parte dela queria dizer não, apenas para provar que ainda mantinha o controle. Outra parte, mais cansada, mais humana, reconhecia que ele havia chegado no momento certo, não para dominá-la, mas para impedir que a humilhassem. Aurora respondeu: "Pode." Dante sentou-se ao lado dela, e o almoço continuou com uma tensão diferente. Agora ninguém ousava falar com Aurora da mesma forma. A presença de Dante mudava o peso da mesa, mas Aurora sabia que não poderia depender sempre disso. Ela precisava ser forte por si mesma. E talvez fosse exatamente isso que mais a assustava, porque ao lado dele, ela não se sentia fraca, sentia-se vista. Depois do almoço, quando os convidados se dispersaram pelo jardim do clube, Aurora caminhou até uma área mais afastada, perto de uma fonte antiga. Dante a acompanhou, mantendo uma distância respeitosa. Dante disse: "Desculpe aparecer sem avisar." Aurora respondeu: "Você sabia que eu estaria aqui?" Ele foi honesto e respondeu: "Soube que Valentina havia organizado esse almoço. Imaginei que talvez não fosse apenas um almoço." Aurora olhou para a água da fonte. "Você não precisa aparecer toda vez que alguém tentar me diminuir." Dante ficou em silêncio por um instante e respondeu: "Eu sei,
E não quero fazer você parecer alguém que precisa ser defendida o tempo todo, mas também não vou fingir que não vejo quando tentam ferir você. Aurora sentiu a resposta tocar fundo, mas manteve a firmeza. Ela disse: Dante, eu não posso me acostumar com isso. Ele perguntou: com o quê? Ela olhou para ele. Com alguém chegando na hora certa para me defender ou proteger. Dante absorveu aquelas palavras com seriedade. Havia mais dor naquela frase do que em muitas lágrimas. Então não se acostume ainda. Apenas permita que eu esteja por perto quando você quiser. Aurora desviou o olhar. O coração dela queria descansar naquela possibilidade, mas o medo ainda falava alto. Eu ainda não sei o que quero. Dante disse: tudo bem, eu sei esperar. Ela respirou fundo. Havia algo quase cruel naquele respeito, porque ele tornava mais difícil continuar construindo muros. Antes de voltar para dentro, Aurora disse: obrigada por hoje. E ele disse: você não me deve nada. Aurora olhou para ele com delicadeza. Eu sei, por isso o agradecimento é verdadeiro. Dante sorriu de forma discreta. Aurora sentiu o coração vacilar, mas não recuou nem avançou. Apenas ficou ali por um segundo, permitindo que o silêncio entre eles dissesse o que ela ainda não tinha coragem de falar. De longe, Valentina observava os dois com os olhos frios. O primeiro plano havia falhado, mas ela já pensava no segundo. E enquanto Aurora começava a entender que nem toda aproximação era uma ameaça, Valentina decidia que, se não pudesse afastar Dante com vergonha, tentaria afastá-lo com mentira. Naquela noite, a mansão Vasconcelos parecia mais silenciosa do que de costume. Mas Aurora já havia aprendido que, naquela casa, o silêncio nem sempre significava paz. Às vezes, era apenas o som escondido de alguma armação sendo preparada longe dos olhos dela. Depois do almoço no Clube Imperial, Valentina quase não falou. Lavínia também se manteve distante, mas havia algo no olhar das duas que incomodava a Aurora. Não era apenas raiva, era expectativa. Aurora tentou não pensar nisso. Subiu para o quarto, tirou os sapatos e ficou algum tempo sentada perto da janela, olhando o jardim escuro. O rosto de Dante voltava à sua memória sem pedir licença. A forma como ele havia chegado ao clube, a maneira como pediu permissão antes de se sentar, o cuidado em não tomar sua voz. Tudo isso mexia com ela de uma forma profunda, justamente porque não era exagerado. Não parecia teatro, parecia respeito. E respeito, para quem foi ferida por muito tempo, pode assustar mais do que rejeição. Ela pegou o celular e abriu a conversa com Dante. Ainda não havia respondido à mensagem da noite anterior. Agora havia outra, enviada pouco depois do almoço. Espero que você esteja bem. Não quero ocupar mais espaço do que você permitir. Só queria que soubesse que sua coragem hoje não passou despercebida. Aurora leu devagar. O coração dela se apertou, mas sua razão continuava de pé como uma sentinela. Ela digitou: estou bem, obrigada por perguntar. Ficou olhando para a frase por alguns segundos. Era simples, educada, segura. Mesmo assim, parecia uma porta entreaberta. Antes que perdesse a coragem, enviou. A resposta veio alguns minutos depois. Fico feliz em saber. Boa noite, Aurora. Só isso. Nenhuma cobrança. Nenhum convite escondido. Nenhuma tentativa de prolongar a conversa à força. Aurora encarou a tela por mais tempo do que gostaria de admitir. Depois, apagou a luz e se deitou, mas demorou a dormir. No fundo, uma parte dela queria que Dante tivesse dito mais. Outra parte agradecia por ele não ter feito isso. Na manhã seguinte, Valentina apareceu no café com uma tranquilidade arriscada. Estava elegante, sorridente e educada demais. Aurora percebeu de imediato. Quando Valentina parecia satisfeita sem motivo, era porque alguma coisa já estava em andamento. Valentina disse: hoje à noite haverá uma pequena recepção na casa de Cecília Amaral. Nada grande, apenas algumas famílias próximas, alguns empresários e pessoas importantes da cidade. Aurora continuou servindo o café. Aurora perguntou: e por que eu precisaria saber disso? Valentina respondeu: porque você irá conosco. Aurora ergueu os olhos. Aurora disse: não fui convidada. Valentina sorriu. Valentina respondeu: foi sim. Cecília fez questão de incluir seu nome. Lavínia olhou para Aurora com um brilho estranho nos olhos. Lavínia disse: depois do almoço no clube, todo mundo ficou curioso para ver se você é sempre tão segura assim. Aurora entendeu o recado. Não era uma recepção, era outro teste. Talvez pior que o primeiro.
Valentina queria colocá-la em um ambiente controlado, cercada de pessoas que já haviam ouvido comentários maldosos, para tentar fazê-la tropeçar diante de todos. Aurora poderia recusar, mas recusar também seria usado contra ela. Diria que estava fugindo, que não sabia se portar, que tinha medo de enfrentar aquela sociedade. Então, respirou fundo e aceitou. Aurora respondeu: "Eu vou." Valentina pareceu satisfeita. "Ótimo. Apenas se lembre de que discrição nunca fez mal a ninguém." Aurora olhou para ela com serenidade. "Nem a verdade. O problema é que algumas pessoas têm medo dela." Lavínia revirou os olhos, mas não respondeu. Durante o resto do dia, Aurora sentiu o peso daquela noite se aproximando. Não sabia exatamente o que Valentina planejava, mas sabia que algo viria. Mesmo assim, escolheu não se enfeitar para agradar ninguém. Vestiu-se com simplicidade e elegância. Arrumou os cabelos de forma discreta e olhou para o espelho antes de sair. Disse para si mesma: "Não deixe que eles contem sua história por você." A casa de Cecília Amaral era grande, iluminada e cheia de convidados que falavam baixo, sorriam muito e observavam ainda mais. Assim que Aurora entrou ao lado de Valentina e Lavínia, percebeu a mudança no ambiente. Algumas conversas diminuíram, alguns olhares se voltaram para ela. Cecília veio recebê-las com um sorriso cheio de intenção. Cecília disse: "Aurora, querida, que bom que veio. Depois do último encontro, todos ficaram encantados com sua personalidade. Espero que personalidade ainda seja vista como qualidade." Cecília sorriu, mas seus olhos não acompanharam o gesto. Pouco depois, Dante chegou. Aurora sentiu antes mesmo de olhar. O ambiente mudou de uma forma sutil, como se todos se lembrassem ao mesmo tempo de que ele não era apenas um convidado. Era Dante Castellani. Valentina imediatamente ajeitou a postura. Lavínia abriu seu sorriso mais delicado. Mas Dante, depois de cumprimentar os anfitriões, procurou Aurora com os olhos. Ele se aproximou com calma. "Boa noite, Aurora." Aurora respondeu: "Boa noite, Dante." Não houve toque, não houve exagero. Apenas um olhar que dizia mais do que as palavras permitiam, e isso bastou para que Valentina percebesse que precisava agir logo. A oportunidade surgiu quando Cecília chamou todos para a sala principal, onde seriam servidas bebidas e pequenos pratos. Aurora ficou perto de uma estante antiga, observando as conversas. Tentava manter distância de Dante para não alimentar comentários, mas também não queria parecer assustada. Foi então que Renato Albuquerque apareceu ao lado de Valentina, falando alto o suficiente para alguns convidados ouvirem. "Valentina, ouvi dizer que Aurora comentou algo curioso no clube." Aurora ficou atenta. Valentina fingiu desconforto. Valentina respondeu: "Renato, por favor, não vamos falar disso aqui." Aquilo foi calculado. Aurora percebeu na hora. Quando alguém diz para não falar, mas fala perto de todos, é porque deseja exatamente o contrário. Cecília se aproximou interessada e perguntou: "O que aconteceu?" Renato olhou para Aurora com falsa cautela. "Não quero causar constrangimento. Apenas ouvi que Aurora teria dito que alguns nomes poderosos podem abrir muitas portas, inclusive para quem nunca teve acesso a certos círculos." O silêncio ao redor se formou rápido. Aurora sentiu o golpe. A frase era uma distorção cruel do que ela havia dito a Dante na noite do jantar. Ela tinha dito que nomes abriam portas, mas não diziam quem a pessoa era quando ninguém estava olhando. Valentina havia pegado uma parte da frase e transformado em interesse, ambição e cálculo. Lavínia entrou na conversa fingindo tristeza. "Eu não queria acreditar quando ouvi. Aurora sempre foi tão discreta, mas depois de tudo que aconteceu, algumas coisas começam a fazer sentido." Dante olhou para Aurora, mas não com julgamento. Olhou com atenção, como se esperasse que ela falasse antes de qualquer conclusão. Cecília levou a mão ao peito. Cecília disse: "Aurora, querida, você realmente disse isso?" Aurora sentiu o rosto esquentar, mas não baixou a cabeça. Por dentro a dor veio forte, não porque temesse a mentira em si, mas porque aquela armadilha era limpa, elegante e difícil de provar. Valentina não precisava gritar, bastava distorcer. Aurora respondeu: "Eu disse algo parecido, mas não do jeito que estão tentando vender agora." Renato sorriu e perguntou: "Então reconhece que falou sobre o poder de certos nomes?" Aurora sustentou o olhar dele. Aurora respondeu: "Reconheço. Eu disse que nomes abrem portas, mas também disse que eles não dizem quem uma pessoa é quando ninguém está olhando." A sala ficou em silêncio. Aurora continuou com voz firme:
A diferença entre a minha frase e a versão que vocês repetiram é simples. Eu falei sobre caráter. Vocês transformaram em interesse. Valentina tentou intervir. Valentina disse: Aurora, ninguém está acusando você. Estamos apenas tentando entender. Aurora olhou para ela. Aurora respondeu: Não, Valentina. A senhora está tentando me diminuir sem sujar as mãos, como sempre faz. Algumas pessoas prenderam a respiração. Lavínia arregalou os olhos. Cecília pareceu chocada. Renato perdeu parte do sorriso. Valentina endureceu o rosto. Valentina disse: Cuidado com o que diz. Aurora respondeu: Eu tenho cuidado há anos. Hoje estou apenas dizendo a verdade com educação. Dante, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Sua voz veio calma, mas firme. Dante disse: Eu ouvi a frase original. Todos se voltaram para ele. Valentina ficou imóvel. Dante continuou: Aurora disse exatamente o que acabou de repetir. E se alguém aqui tentou transformar uma observação sobre caráter em prova de interesse, então o problema não está nela. Está em quem espalhou a versão incompleta. O silêncio ficou ainda mais pesado. Aurora sentiu o coração bater com força. Não era a defesa em si que a emocionava. Era o fato de Dante não ter falado por cima dela. Ele a deixou responder primeiro. Só depois confirmou a verdade. Aquilo importava. Cecília tentou recuperar o controle da situação. Cecília disse: Talvez tenha sido apenas um mal-entendido. Aurora olhou ao redor, vendo todos aqueles rostos elegantes, tentando fingir que não haviam participado de uma humilhação. Aurora respondeu: Mal-entendidos costumam nascer sozinhos. Esse veio muito bem vestido. Dante conteve um sorriso discreto. Mesmo ferida, Aurora mantinha sua elegância afiada. E ele admirou ainda mais aquela força. Valentina percebeu que o plano havia falhado. Pior do que isso, havia virado contra ela. Algumas pessoas agora olhavam em sua direção com dúvida. Outras observavam Aurora com respeito. A tentativa de fazê-la parecer interesseira havia revelado sua coragem. Aurora, porém, não se sentia vitoriosa. Sentia-se cansada. Pouco depois afastou-se para a varanda da casa. Precisava respirar. O ar da noite estava mais fresco e o jardim parecia distante do peso da sala. Ela apoiou as mãos no parapeito e fechou os olhos por um instante. Dante apareceu alguns passos atrás, sem se aproximar demais. Posso ficar aqui? Aurora abriu os olhos. Pode. Ele ficou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você foi muito corajosa lá dentro. Aurora soltou uma respiração baixa. Eu estou cansada de ser corajosa. Dante olhou para ela com seriedade. Eu imagino. Aurora virou o rosto para ele. Não, você não imagina. Você pode tentar entender e eu agradeço por isso. Mas não sabe o que é viver anos medindo cada palavra para não virar alvo dentro da própria casa. Dante aceitou a verdade sem se defender. Você tem razão, eu não sei, mas quero aprender a não aumentar esse peso. A resposta tocou Aurora de um jeito silencioso. Não era orgulho ferido. Não era promessa vazia. Era humildade. E ela não estava preparada para a força que havia nisso. Ela disse: Obrigada por não falar antes de mim. Dante perguntou: Como assim? Aurora respondeu: Lá dentro. Você deixou que eu respondesse. Só depois confirmou. Dante a olhou com atenção. A sua voz não precisa ser substituída pela minha. Aurora desviou o olhar rapidamente, porque aquela frase quase a desmontou. Durante anos, Valentina tentou falar por ela, decidir por ela, explicar quem ela era para os outros. Dante, por outro lado, parecia entender que amar alguém, ou mesmo se aproximar de alguém, não era tomar o lugar da sua força, era respeitá-la. O silêncio entre eles ficou suave. Dante disse: Eu sei que você ainda não confia em mim. Aurora respondeu: Não totalmente. Ele assentiu e disse: Então confie só nisso por enquanto. Eu não vou usar o que sinto para apressar você. Aurora sentiu o coração vacilar. A vontade de acreditar nele crescia, mas junto vinha o medo. Ela olhou para o jardim, respirou fundo e respondeu: Eu preciso ir devagar. Dante disse: Então iremos devagar. Aurora olhou para ele. Aurora respondeu: Eu não disse que iremos. Pela primeira vez naquela noite, Dante sorriu de verdade, mas com delicadeza. Dante disse: Não, você disse que precisa ir devagar, eu apenas torci para estar incluído no caminho. Aurora tentou segurar, mas um sorriso pequeno escapou. Foi breve, quase tímido, mas verdadeiro. Dante viu e não pediu mais nada. Quando Aurora voltou para dentro,
Valentina a observava com os olhos frios. A madrasta havia perdido aquela rodada, mas sua ambição não diminuíra. Pelo contrário, agora ela sabia que mentiras pequenas não seriam suficientes. Seria preciso algo maior. E Aurora, mesmo sem saber qual seria o próximo golpe, entendeu uma coisa naquela noite. Ela podia até sentir medo, mas não seria mais tão fácil fazê-la duvidar de si mesma. Depois da recepção na casa de Cecília Amaral, Aurora voltou para a mansão Vasconcelos com a alma cansada, mas com a postura intacta. Durante todo o caminho, dentro do carro, Valentina não disse uma palavra. Lavínia também permaneceu em silêncio, olhando pela janela como se a noite tivesse sido uma ofensa pessoal. A tentativa de humilhar Aurora diante dos convidados havia falhado. Pior do que isso, Dante confirmara a verdade na frente de todos, sem tirar de Aurora o direito de se defender. Para Valentina, aquilo era imperdoável. Aurora percebeu a raiva escondida nos pequenos gestos da madrasta, a forma como ela apertava a bolsa no colo, o modo como respirava devagar demais, tentando não perder o controle. O silêncio de Valentina era mais arriscado do que qualquer grito. Era o silêncio de quem já estava pensando no próximo movimento. Quando chegaram em casa, Lavínia saiu primeiro do carro e entrou sem esperar ninguém. Valentina ficou alguns segundos parada diante da entrada principal, iluminada pela luz amarelada dos postes do jardim. Aurora passou por ela sem dizer nada, mas ouviu a voz da madrasta antes de alcançar a escada. "Você acha que venceu alguma coisa hoje?" Aurora parou, mas não se virou imediatamente. Respirou fundo e respondeu com calma. "Não, Valentina. Eu só não perdi de mim mesma." Valentina soltou uma risada baixa, sem alegria. Frases bonitas não sustentam uma vida, Aurora. Aurora virou-se devagar. E mentiras sustentam. Por um instante, a expressão de Valentina ficou dura. Não era apenas irritação. Era algo mais fundo. Medo, talvez. Ou a raiva de quem vê uma pessoa antes controlável começar a fazer perguntas certas. Valentina se aproximou alguns passos. "Você está se sentindo protegida porque Dante apareceu 2 vezes na hora certa. Mas homens como ele se cansam. Quando isso acontecer, quem vai continuar aqui será você, nesta casa, comigo." Aurora sentiu a frase tocar um ponto antigo. Era verdade que Dante podia ir embora. Era verdade que nada entre eles estava garantido. Era verdade que ela ainda não confiava completamente na permanência dele. Mas havia uma verdade maior, que Valentina não entendia. Aurora não estava começando a se fortalecer por causa de Dante. Ele apenas havia ajudado a lembrar algo que já existia nela. Aurora respondeu: "Talvez eu continue aqui por enquanto, mas já não sou a mesma pessoa que a senhora se acostumou a calar." Valentina encarou a enteada em silêncio. Depois sorriu de leve, um sorriso frio e arriscado. "Então tome cuidado para não descobrir coisas que preferiria nunca saber." A frase ficou no ar como uma chave caída no escuro. Aurora não respondeu. Subiu as escadas, entrou no quarto e fechou a porta. Só quando ficou sozinha, percebeu que sua mão tremia. Não de medo simples, mas de pressentimento. Havia algo escondido naquela casa. Algo ligado ao pai, ao passado. Talvez a herança que Valentina sempre tratava como assunto proibido. Ela se sentou na cama, tentando organizar os pensamentos. A lembrança do pai veio com força. Henrique Monteiro tinha sido um homem de voz calma, sorriso fácil e olhos cheios de ternura quando olhava para a filha. Depois que ele morreu, tudo mudou rápido demais. Valentina assumiu documentos, contas, decisões e até as memórias da casa. Aurora era jovem, estava ferida, perdida no luto e aceitou explicações vagas porque não tinha forças para questionar. Mas agora tinha. Na manhã seguinte, Aurora acordou decidida a procurar respostas. Esperou Valentina e Lavínia saírem para um compromisso no centro da cidade. Teresa, a funcionária mais antiga da casa, cruzou com ela no corredor e percebeu algo diferente em seu rosto. Teresa perguntou: "A senhorita está bem?" Aurora olhou ao redor antes de responder. "Teresa, preciso entrar no antigo escritório do meu pai." A mulher ficou tensa. "A dona Valentina não gosta que mexam lá." Aurora sustentou o olhar dela. "Eu sei, por isso preciso entrar." Teresa hesitou. Seus olhos revelavam medo, mas também uma lealdade antiga, guardada em silêncio durante anos. Teresa falou mais baixo. "Seu pai guardava algumas coisas em uma gaveta escondida da escrivaninha. Eu vi uma vez, antes de ele falecer. Nunca contei nada porque a dona Valentina começou a trancar tudo depois." O coração de Aurora acelerou.
Você sabe onde fica? Teresa assentiu lentamente. As duas seguiram até o escritório. A porta rangeu ao abrir, como se o cômodo também estivesse preso ao passado. O lugar cheirava a madeira antiga, papel guardado e saudade. Havia uma estante com livros que Henrique amava, uma poltrona de couro escuro perto da janela e a grande escrivaninha, onde Aurora o vira trabalhar tantas vezes quando era criança. Ela passou os dedos pela superfície da mesa, sentindo os olhos arderem. Teresa ficou perto da porta, em respeito. Aurora se ajoelhou ao lado da escrivaninha e seguiu as instruções da funcionária. Havia uma pequena peça de madeira sob a gaveta principal. Quando pressionou, um compartimento estreito se abriu com um estalo discreto. Dentro dele, havia alguns documentos, uma fotografia antiga e um envelope amarelado com seu nome escrito à mão. Aurora reconheceu a letra do pai imediatamente. As mãos dela tremeram. Sentou-se na poltrona e abriu o envelope com cuidado. A carta era curta, mas cada palavra parecia ter esperado anos para respirar outra vez. Minha Aurora, se um dia esta carta chegar até você, talvez eu não esteja mais ao seu lado para explicar tudo. Quero que saiba que deixei protegido o que era seu por direito. A casa, parte das terras da família e os recursos que sua mãe e eu construímos antes de tudo mudar. Confiei a administração temporária a Valentina apenas até você ter idade e força para decidir seu caminho. Mas nunca permita que façam você acreditar que depende da bondade de ninguém para existir nesta casa. Você é minha filha. Esta também é sua história. Aurora parou de ler. A casa, as terras, os recursos. Tudo aquilo havia sido escondido dela. Teresa levou a mão à boca, emocionada. Teresa disse, eu sabia que seu pai não deixaria a senhorita desamparada. Aurora continuou lendo, agora com lágrimas silenciosas nos olhos. Há documentos oficiais guardados com o doutor Augusto Lacerda, meu advogado de confiança. Se Valentina tentar impedir você de acessar sua parte, procure-o. A verdade pode demorar, minha filha, mas ela sempre encontra uma fresta para entrar. E quando entrar, não tenha medo da luz. Aurora apertou a carta contra o peito. Por anos, Valentina a fez sentir como se fosse tolerada, como se tudo dependesse da generosidade dela, como se Aurora tivesse recebido teto, comida e espaço por favor. Mas a carta do pai mostrava outra coisa. Ela não era uma hóspede naquela casa, não era um peso, não era uma intrusa. Ela era herdeira de uma história que tentaram apagar. Teresa chorava em silêncio. Teresa disse, a senhorita precisa guardar isso com cuidado. Aurora respirou fundo, enxugando as lágrimas. Não vou apenas guardar, vou descobrir tudo. Naquele momento, o celular dela vibrou. Era uma mensagem de Dante. Bom dia, Aurora. Não quero interromper seu dia. Só espero que ele seja mais leve que a noite de ontem. Aurora olhou para a mensagem, depois para a carta do pai em suas mãos. Pela primeira vez, sentiu vontade de dividir a verdade com alguém, mas ainda hesitou. Não queria depender de Dante para resolver sua vida. Não queria que ele entrasse como salvador em uma batalha que precisava ser dela. Então respondeu apenas, descobri algo importante sobre meu pai. Ainda preciso entender melhor. A resposta veio pouco depois. Se quiser contar, eu escuto. Se quiser resolver sozinha, eu respeito. Mas não enfrente algo pesado achando que precisa provar força o tempo todo. Aurora fechou os olhos. Aquela frase doeu de um jeito bonito, porque era exatamente isso que ela fazia. Tentava provar força até quando precisava apenas respirar. Teresa, observando a expressão dela, perguntou, é ele? Aurora abriu os olhos e assentiu. Teresa disse, ele parece se importar. Aurora olhou para a carta novamente. Talvez, mas eu ainda preciso saber se ele se importa com quem eu sou ou com a ideia que fez de mim. Teresa sorriu com ternura. Teresa disse, então descubra devagar. Aurora guardou os documentos em uma pasta simples e saiu do escritório com a sensação de que o chão da casa havia mudado debaixo de seus pés. Cada corredor parecia contar uma mentira antiga. Cada quadro na parede parecia esconder uma pergunta. E pela primeira vez, ela não queria apenas sobreviver àquela família. Queria recuperar sua verdade. Horas depois, quando Valentina voltou, encontrou Aurora na sala sentada com serenidade. A madrasta percebeu a mudança antes mesmo de qualquer palavra. Havia algo novo no olhar da enteada. Não era desafio vazio, era certeza. Valentina perguntou, o que aconteceu? Aurora ergueu os olhos. Nada que a senhora queira conversar agora.
Valentina ficou atenta. Você andou mexendo onde não devia? Aurora se levantou devagar. Talvez eu tenha apenas encontrado algo que sempre deveria ter sido meu. A cor sumiu do rosto de Valentina por um segundo. Foi pouco, mas Aurora viu. E naquele instante, teve certeza de que a carta do pai era apenas o começo. Valentina ainda escondia muito mais. E enquanto a madrasta tentava manter a máscara no rosto, Aurora compreendeu que o amor que começava a nascer entre ela e Dante não seria o único centro daquela história. Antes de se permitir amar de verdade, ela precisaria enfrentar o passado, recuperar sua voz e provar para si mesma que não era uma mulher esperando ser escolhida. Era uma mulher pronta para escolher o próprio destino. Depois de encontrar a carta do pai, Aurora passou o resto do dia com a sensação de que caminhava dentro da própria casa pela primeira vez. Tudo parecia conhecido e estranho ao mesmo tempo. Os mesmos corredores, as mesmas portas, os mesmos quadros pendurados nas paredes. Mas agora cada detalhe parecia esconder uma pergunta. Por muitos anos, ela acreditou que vivia ali por tolerância de Valentina. A carta de Henrique Monteiro havia mudado tudo. Aquela casa não era apenas o lugar onde Aurora tinha sofrido calada. Era também parte da história que seu pai tentou proteger para ela. E isso fazia a dor virar força. Naquela noite, Aurora quase não dormiu. Leu a carta várias vezes com cuidado, como se cada palavra pudesse revelar um segredo novo. Havia uma parte dela tomada pela tristeza. Tristeza por ter sido enganada. Tristeza por lembrar do pai e imaginar o quanto ele tentou protegê-la antes de partir. Mas também havia uma chama diferente crescendo dentro do peito. Não era vingança, não era ódio, era justiça. Na manhã seguinte, Aurora esperou a casa ficar mais silenciosa. Valentina estava no jardim, falando ao telefone em voz baixa. Lavínia ainda não havia descido. Teresa passava discretamente pelo corredor, fingindo organizar vasos, mas seus olhos procuravam Aurora com preocupação. Aurora se aproximou dela e falou baixo. Teresa, eu preciso encontrar o Dr. Augusto Lacerda. A funcionária olhou ao redor antes de responder. Ele tinha um escritório no centro antigo. Seu pai confiava muito nele, mas depois da morte do Sr. Henrique, a dona Valentina nunca mais mencionou o nome dele. Aurora apertou a pasta contra o peito. Então é exatamente por isso que preciso procurá-lo. Teresa segurou a mão dela por um instante. Vá com cuidado, minha menina. A dona Valentina não gosta de perder o controle. Aurora respirou fundo. Eu sei, mas ela já perdeu uma parte dele quando eu parei de pedir permissão para existir. Pouco antes de sair, Aurora recebeu uma mensagem de Dante. Bom dia. Não vou perguntar o que você descobriu porque você disse que ainda precisa entender. Só quero saber se está segura. Aurora leu a mensagem parada perto da porta. Havia algo diferente naquela pergunta. Dante não queria invadir, não queria controlar, queria apenas saber se ela estava bem. E isso, mais uma vez, tocou um ponto delicado dentro do coração dela. Ela respondeu, estou segura. Vou resolver uma coisa importante hoje. A resposta dele veio logo depois. Se precisar de qualquer coisa, me avise. Se não precisar, vou continuar torcendo em silêncio. Aurora sentiu vontade de sorrir, mas conteve. Guardou o celular e saiu. O escritório de Augusto Lacerda ficava em uma rua tranquila do centro antigo de Campos Dourados. O prédio era simples, de fachada clara e janelas grandes. Nada ali lembrava os ambientes luxuosos que Valentina gostava de frequentar. Aurora subiu as escadas devagar, com o coração acelerado. A cada degrau, uma parte dela sentia medo de descobrir demais. Outra parte sentia medo de descobrir que era tarde. Ao chegar à porta, leu a placa pequena. Augusto Lacerda, Advocacia e Inventários. Ela bateu. Uma secretária idosa a recebeu com gentileza. Quando Aurora disse seu nome completo, a mulher ficou imóvel por um instante, como se tivesse visto um fantasma. A secretária disse, Aurora Monteiro. Aurora assentiu. A mulher abriu a porta interna imediatamente. O doutor Augusto Lacerda estava atrás de uma mesa coberta de papéis. Era um homem de cabelos brancos, rosto cansado e olhos atentos. Quando viu Aurora, levantou-se devagar. Por alguns segundos, apenas a observou. Emocionado, Augusto disse, você tem os olhos do seu pai. Aurora sentiu a garganta apertar. Então o senhor o conhecia bem. Augusto caminhou até ela com respeito. Augusto disse, conheci, e esperei por você mais tempo do que imagina. Aurora abriu a pasta e colocou a carta sobre a mesa. Encontrei isto ontem.
O advogado leu a carta em silêncio. Ao terminar, fechou os olhos por um instante. Augusto disse: Henrique sabia que algo poderia acontecer. Ele não confiava totalmente em Valentina nos últimos meses de vida. Aurora sentou-se devagar. O que ela escondeu de mim? Augusto respirou fundo, como quem sabe que a resposta pode mudar uma vida. Augusto respondeu: mais do que deveria. Seu pai deixou documentos muito claros. A mansão Vasconcelos pertence em parte a você. Algumas terras também. Há investimentos, uma conta protegida e uma coleção de objetos da sua mãe que deveriam ter sido entregues quando você completasse idade suficiente para administrar seus bens. Valentina ficou apenas como responsável temporária, não como dona absoluta. Aurora sentiu o mundo parar por um instante. Aurora perguntou: então ela mentiu todos esses anos? Augusto respondeu: sim, e pode ter feito mais do que mentir. A frase caiu pesada. Aurora apertou as mãos no colo. Aurora perguntou: o que isso significa? Augusto abriu uma gaveta e retirou uma pasta antiga. Augusto disse: significa que algumas assinaturas apareceram em documentos que você nunca deveria ter assinado. Transferências, autorizações, permissões para a venda de parte das terras. Eu tentei contato com você algumas vezes, mas Valentina sempre dizia que você estava fragilizada, doente ou sem condições de lidar com assuntos legais. Aurora fechou os olhos por um segundo. Mais uma mentira, mais uma parede construída ao redor dela. Aurora respondeu: eu nunca assinei nada. Augusto olhou para ela com seriedade. Eu imaginei. O silêncio tomou a sala. Naquele momento, Aurora entendeu que a batalha era maior do que pensava. Não se tratava apenas de uma madrasta manipuladora tentando afastá-la de Dante. Valentina havia escondido dinheiro, documentos, talvez até falsificado permissões em seu nome. Tudo para manter uma fortuna que não era dela. Aurora respirou fundo. O que eu preciso fazer? Augusto pareceu aliviado ao ouvir aquela pergunta. Augusto respondeu: primeiro, reunir tudo. Segundo, não confrontar Valentina sem estratégia. Terceiro, proteger os documentos que você encontrou. Ela não pode saber exatamente o que você tem. Aurora quase sorriu, mas era um sorriso triste. Aurora disse: acho que ela já desconfia. Augusto respondeu: então precisamos agir rápido. Quando Aurora saiu do escritório, carregava uma nova pasta, mais pesada do que a primeira. Não pelo papel, pelo peso da verdade. Na calçada, respirou fundo, tentando absorver tudo. Foi então que viu Dante do outro lado da rua, perto de um carro escuro, mantendo distância. Aurora parou. Ele não se aproximou de imediato. Apenas esperou que ela decidisse. Aurora atravessou a rua devagar. Você me seguiu? Dante respondeu com calma. Não. Teresa me ligou. Disse que você saiu abalada e pediu que eu ficasse por perto, mas sem aparecer se você não quisesse. Aurora olhou para ele surpresa. Dante continuou. Eu estava indo embora. Só fiquei porque vi sua expressão ao sair. Aurora deveria ficar irritada. Uma parte dela até tentou. Mas havia algo tão honesto na postura dele, tão cuidadoso na distância, que mantinha que a raiva não encontrou lugar. Aurora disse: eu descobri que Valentina mentiu sobre quase tudo. Dante ficou sério. Sobre a herança? Aurora assentiu. Sobre a casa, as terras, documentos, talvez assinaturas falsas. Meu pai tentou me proteger e ela me fez acreditar que eu não tinha nada. Dante não demonstrou espanto exagerado, nem tentou tomar decisões por ela. Apenas ouviu. E naquele momento, Aurora sentiu o cansaço atingir o corpo inteiro. Dante perguntou: o que você quer fazer agora? Aurora olhou para a pasta em suas mãos. Quero lutar, mas estou com medo. Dante deu um passo pequeno, ainda respeitando o espaço entre eles. Dante disse: medo não diminui sua coragem, só mostra que isso importa. Aurora sentiu os olhos arderem. Eu não quero que você resolva isso por mim. Dante assentiu. Então eu não resolvo, mas posso ficar ao seu lado enquanto você resolve. A frase atravessou Aurora de um jeito profundo, porque não havia posse nela. Não havia comando, havia parceria, e parceria era algo que ela quase não conhecia. Por um momento ela baixou a cabeça, lutando contra a emoção. Dante não tocou nela, apenas ficou ali, esperando. Aurora disse: eu estou cansada, Dante. Ele respondeu: eu sei. Ela olhou para ele: mas eu não vou desistir. Dante respondeu: eu também sei. Um silêncio suave nasceu entre os dois. Aurora olhou para a mão dele e depois para o rosto. Havia uma parte dela querendo se apoiar,
apenas por um instante, mas ainda havia medo. Então fez algo pequeno, algo que para qualquer outra pessoa talvez não significasse muito. Mas para ela significava quase tudo. Aurora estendeu a mão. Dante olhou para o gesto surpreso e então segurou sua mão com delicadeza. Não apertou demais, apenas segurou como se entendesse que aquele toque era uma confiança emprestada por poucos segundos. Aurora disse: "Só até eu respirar melhor." Dante respondeu: "O tempo que você precisar." Ela fechou os olhos por um instante. O mundo não ficou perfeito. A dor não desapareceu. Valentina ainda era uma ameaça. A verdade ainda precisava ser enfrentada. Mas, pela primeira vez, Aurora sentiu que poderia carregar o peso sem se quebrar. Quando voltou para casa, encontrou Valentina na sala esperando. A madrasta olhou para a pasta em suas mãos e ficou imóvel. Valentina perguntou: "Onde você esteve?" Aurora respondeu com serenidade, buscando respostas. Lavínia apareceu no alto da escada, curiosa. Valentina disse: "Você está cometendo um erro." Aurora deu um passo à frente. "Não, o erro foi eu ter acreditado por tanto tempo que precisava aceitar suas versões." Valentina perdeu o sorriso. Aurora continuou: "A partir de agora eu mesma vou ler os documentos. Eu mesma vou fazer perguntas. E eu mesma vou decidir o que é meu." O silêncio que tomou a sala foi pesado. Pela primeira vez, Valentina não encontrou resposta imediata. E naquele instante, Aurora percebeu que a mulher que tanto tentou diminuí-la não tinha medo de Dante. Não de verdade. Valentina tinha medo da verdade. E a verdade agora estava nas mãos de Aurora. Na manhã seguinte ao confronto com Valentina, a mansão Vasconcelos acordou diferente. Não havia gritos, nem portas batendo, nem acusações jogadas pelos corredores. Havia algo pior para quem vivia de controle. Havia silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável, cheio de verdades que não podiam mais ser empurradas para debaixo dos tapetes caros. Aurora desceu as escadas com a pasta de documentos nos braços. Não tremia como antes. Ainda sentia medo, sim. Ser corajosa nunca significou não sentir medo. Mas agora havia uma diferença profunda dentro dela. O medo não mandava mais. Ele apenas caminhava junto, pequeno, enquanto sua decisão seguia à frente. Dr. Augusto Lacerda chegou pouco depois das 9 horas. Veio acompanhado de uma jovem advogada de sua equipe e de 2 testemunhas que haviam trabalhado com Henrique Monteiro antes da morte dele. Teresa abriu a porta com os olhos marejados, como se esperasse por aquele momento havia anos. Valentina apareceu na sala minutos depois, elegante como sempre, mas sem a mesma segurança. Lavínia veio atrás, confusa, irritada e assustada. Pela primeira vez, a filha mimada parecia perceber que a mãe havia construído a vida da família sobre algo frágil demais. Valentina disse: "Que espetáculo é esse dentro da minha casa?" Aurora a encarou com calma. Aurora respondeu: "Não é um espetáculo. É uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo." Augusto colocou os documentos sobre a mesa de centro. Augusto disse: "Dona Valentina, temos provas suficientes de que parte dos bens deixados por Henrique Monteiro foi administrada de forma irregular. Também há indícios claros de assinaturas feitas sem autorização de Aurora." Lavínia olhou para a mãe assustada. "Mãe, isso é verdade?" Valentina não respondeu de imediato. Seus olhos foram de Aurora para os papéis, dos papéis para Augusto e depois voltaram para Aurora. Ela ainda tentou sustentar a postura de quem podia manipular tudo, mas já não havia espaço para encenação. Valentina disse: "Eu fiz o que precisava fazer para manter esta família de pé." Aurora sentiu uma dor silenciosa atravessar o peito. Não era surpresa. Era a confirmação de uma ferida antiga. Aurora respondeu: "Não, a senhora fez o que precisava para manter o controle." Valentina ergueu o queixo. "Você não sabe o que é carregar uma família falida nas costas." Aurora respondeu: "E a senhora não sabe o que é crescer dentro de uma casa, sendo tratada como favor, quando tudo ao seu redor também era seu por direito." O silêncio caiu sobre a sala. Augusto explicou com firmeza que havia 2 opções. Valentina poderia aceitar um acordo formal, devolver o controle da parte de Aurora, reparar o que havia sido retirado de forma indevida e se afastar da administração dos bens. Ou enfrentaria um processo longo, público e doloroso, com risco de perder muito mais do que dinheiro. Valentina olhou para Lavínia. Pela primeira vez, sua filha não parecia pronta para defendê-la. Lavínia disse com voz baixa: "Você mentiu para mim também."
A frase feriu Valentina mais do que qualquer ameaça, porque Lavínia, acostumada a ser protegida por mentiras, finalmente enxergava a prisão dourada onde havia crescido. Valentina respirou fundo. Seu orgulho lutou até o último segundo, mas a verdade estava cercando todos os caminhos. Valentina disse: "Eu aceito conversar sobre o acordo." Aurora fechou os olhos por um instante. Não era vitória com festa. Não era triunfo barulhento. Era alívio. Era a sensação de um nó antigo começando a se desfazer. A parte da herança seria regularizada. A mansão teria sua divisão reconhecida. As terras vendidas de forma indevida seriam compensadas. Os objetos da mãe de Aurora seriam devolvidos. E, principalmente, Valentina não poderia mais decidir a vida dela usando mentiras como correntes. Horas depois, quando tudo foi assinado de forma preliminar, Aurora saiu para o jardim. Precisava respirar sozinha. Sentou-se em um banco antigo, debaixo de uma árvore que seu pai havia plantado quando ela era criança. A pasta estava ao seu lado. Pela primeira vez em anos, aquele peso parecia menor. Ela não percebeu Dante chegando até ouvir a voz dele, calma e cuidadosa. "Posso me aproximar?" Aurora virou o rosto e o viu parado a alguns passos de distância. Ele não invadiu o momento. Não chegou como salvador. Chegou como alguém que pedia licença para entrar em uma parte delicada da vida dela. "Pode." Dante caminhou até o banco e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por alguns segundos, olhando o jardim. Dante disse: "Teresa me avisou que o advogado veio. Eu não perguntei detalhes." Aurora sorriu de leve. Aurora respondeu: "Você tem ficado muito bom em não invadir minha vida." Dante olhou para ela com suavidade. "Estou aprendendo a cuidar sem controlar." A frase tocou Aurora de um jeito profundo. Ela olhou para as próprias mãos e respirou devagar. Aurora disse: "Valentina aceitou negociar. Augusto disse que vai regularizar tudo. A casa, as terras, as compensações. Ainda vai levar um tempo, mas a parte mais difícil começou hoje." Dante assentiu. "Você fez isso." Aurora olhou para ele. "Com ajuda." Dante respondeu. "Com apoio. A força foi sua." Aurora sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Era estranho ser reconhecida sem ser diminuída. Era novo ouvir alguém dizer que ela era forte, sem usar isso como desculpa para deixá-la sozinha. Ela disse: "Passei tanto tempo tentando provar que não precisava de ninguém, que esqueci como é bom ter alguém por perto." Dante ficou em silêncio por um instante. Quando falou, sua voz saiu mais baixa. Dante disse: "Eu quero estar por perto, Aurora. Não para decidir por você, não para apressar seu coração, só para caminhar ao seu lado, se um dia você permitir." Aurora olhou para ele. O homem diante dela já não parecia apenas o milionário frio que entrou naquela noite de jantar, como uma promessa de acordo. Ela via agora outra coisa. Um homem que sabia esperar, que sabia ouvir, que escolhia permanecer sem transformar permanência em cobrança. Aurora disse: "Eu tive medo de você." Dante não pareceu ofendido. "Ainda tem?" Ela pensou antes de responder. "Tenho medo do que sinto quando estou perto de você." Dante sustentou o olhar dela com ternura. "Então vamos cuidar disso com calma." Aurora sorriu emocionada. "Você sempre fala como se tivesse todo o tempo do mundo." Dante respondeu. "Para algo verdadeiro, eu teria." O coração dela vacilou, mas dessa vez Aurora não recuou, não endureceu, não usou uma resposta afiada para se proteger. Apenas deixou que aquela frase encontrasse lugar dentro dela. A brisa passou pelo jardim, movimentando as folhas acima dos dois. Aurora olhou para a árvore plantada pelo pai e sentiu de alguma maneira que ele aprovaria aquele momento. Não porque Dante fosse poderoso, não porque pudesse protegê-la do mundo, mas porque, ao lado dele, Aurora não parecia menor, parecia mais inteira. Ela estendeu a mão como havia feito antes, mas agora não era apenas para respirar melhor, era uma escolha. Dante olhou para a mão dela, depois para seus olhos. Dante perguntou em voz baixa: "Tem certeza?" Aurora respondeu: "Não de tudo, mas de ficar aqui agora do seu lado, sim." Ele segurou sua mão com delicadeza. O gesto foi simples, leve, cheio de respeito. Ainda assim, para Aurora, significou mais do que qualquer promessa grandiosa. Era como se depois de tantas batalhas, o coração dela finalmente encontrasse um lugar onde pudesse descansar sem desaparecer. Dante disse: "Eu esperei por esse sim pequeno, como se fosse o maior presente do mundo." Aurora riu baixinho, emocionada. "Não se acostume.
Eu continuo difícil. Dante sorriu. Não, você continua verdadeira. Ela baixou os olhos, sentindo o rosto aquecer, mas não soltou a mão dele. Pela primeira vez não teve vontade de fugir do silêncio. O silêncio entre eles não era ameaça, era abrigo. Dante se inclinou apenas o suficiente para tocar com carinho a mão dela que segurava a sua. Foi um gesto breve, respeitoso, quase uma reverência. Aurora sentiu o coração se acalmar e acelerar ao mesmo tempo. Ela disse, Dante. Ele levantou os olhos. Aurora continuou. Eu ainda vou devagar. Dante respondeu. Eu sei, mas talvez eu queira que você continue caminhando perto. O sorriso dele apareceu devagar, como se aquela frase tivesse iluminado algo que ele tentava manter escondido. Dante disse, então eu continuo. Naquela tarde, a herança de Aurora começou a voltar para suas mãos. Mas algo ainda mais importante começou a voltar para dentro dela. A liberdade de sentir sem culpa, de escolher sem medo, de amar sem precisar se perder. E enquanto Valentina enfrentava as consequências das próprias mentiras dentro da mansão, Aurora permanecia no jardim com Dante, segurando a mão dele em silêncio. Não era o fim da história. Era o começo da parte mais bonita. Alguns meses se passaram desde o dia em que Aurora segurou a mão de Dante no jardim da mansão Vasconcelos e decidiu permitir que ele continuasse caminhando perto. Não foi uma mudança repentina. Não houve promessa apressada, nem declaração feita apenas para emocionar. O que nasceu entre os dois cresceu, como as coisas mais bonitas da vida costumam crescer, em silêncio, com cuidado, com paciência e com verdade. A parte da herança foi sendo resolvida aos poucos. Dr. Augusto Lacerda cumpriu cada etapa com firmeza. As terras que ainda estavam em nome da família foram regularizadas. Os valores retirados de forma indevida entraram em acordo de reparação. Os objetos da mãe de Aurora voltaram para suas mãos em caixas antigas, envoltos em tecido claro e lembranças profundas. Quando Aurora abriu uma delas e encontrou um pequeno broche que havia pertencido à mãe, chorou sem vergonha. Não era pelo valor da peça. Era pelo pedaço de história que finalmente retornava. Valentina, pressionada pelos documentos e pelo acordo, perdeu o controle sobre a administração dos bens. Continuou vivendo com a elegância que sempre usou como máscara, mas já não mandava em tudo. Sua voz perdeu força dentro da casa. Seus olhares frios ainda existiam, mas já não prendiam Aurora como antes. Lavínia, por sua vez, mudou de uma forma lenta e difícil. Não se tornou amiga de Aurora de um dia para o outro, mas passou a olhar para a mãe com mais perguntas e menos obediência. Pela primeira vez, entendeu que havia sido usada como peça em um jogo que nunca escolheu jogar. A Aurora também mudou. Não perdeu a força, não perdeu as respostas afiadas, não perdeu a elegância, mas havia algo mais leve nela, como se, depois de tantos anos respirando com cuidado, finalmente pudesse respirar por inteiro. Ela transformou parte da casa em um espaço de memória para o pai. Organizou os livros antigos, restaurou fotografias, abriu as janelas do escritório que antes ficava trancado e permitiu que a luz entrasse. Teresa dizia que a casa parecia sorrir de novo. Dante acompanhou tudo sem tomar o lugar dela. Essa talvez tenha sido a maior prova de amor. Ele estava presente nas tardes difíceis, nos encontros com advogados, nos momentos em que Aurora precisava apenas ficar em silêncio, mas nunca decidiu por ela. Nunca usou o próprio nome para acelerar o que ela queria fazer com as próprias mãos. Quando Aurora vencia uma etapa, ele não dizia que havia salvado aquela situação. Dizia apenas, você conseguiu. E cada vez que ele dizia isso, Aurora sentia que uma parte antiga dela se curava. Certa tarde, quando o céu começava a ganhar tons dourados, Dante levou Aurora ao jardim central, o mesmo lugar onde tiveram a primeira conversa fora da mansão. A cafeteria continuava no mesmo canto tranquilo, cercada por árvores antigas e mesas pequenas. Aurora percebeu a escolha do lugar assim que chegou, e um sorriso discreto apareceu em seu rosto. Aurora disse, você trouxe a gente de volta para onde eu disse que não me deixaria levar por você. Dante sorriu. Dante respondeu, eu lembro muito bem. Foi uma das recusas mais elegantes que já recebi. Aurora riu baixinho. Aurora disse, você mereceu. Apareceu na minha vida como se fosse causar um terremoto. Dante olhou para ela com carinho. E causei? Aurora pensou por um instante. Olhou para as árvores, para a cafeteria, para o caminho por onde havia chegado naquele dia cheia de medo e desconfiança.
Depois, voltou os olhos para ele. Aurora respondeu: causou, mas não destruiu nada que fosse verdadeiro. Só derrubou algumas paredes que eu construí para sobreviver. Dante ficou em silêncio, tocado pela resposta. Havia algo bonito na forma como Aurora falava agora. A força continuava ali, mas já não vinha apenas da defesa. Vinha também da liberdade. Eles caminharam pelo jardim sem pressa. Dante mantinha o passo ao lado dela, como sempre prometera. Quando chegaram perto da fonte antiga, o som da água preencheu o silêncio entre os dois. Dante parou. Aurora percebeu a mudança no ar. Ela perguntou: o que foi? Dante respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o homem acostumado a enfrentar salas cheias de empresários poderosos parecia nervoso diante de uma única mulher. Dante disse: eu pensei muito antes de falar isso. Não porque tenha dúvida do que sinto, mas porque prometi nunca apressar seu coração. Aurora sentiu o peito apertar. Dante continuou: eu me apaixonei por você antes de entender o que estava acontecendo. Primeiro foi sua coragem, depois sua verdade, depois sua maneira de não se curvar diante de quem tentava diminuir você. Mas hoje eu sei que amo tudo que você é. Amo sua força, mas também respeito seus medos. Amo sua luz, mas também fico quando seus dias parecem nublados. Amo sua liberdade, Aurora. E por amar sua liberdade, eu jamais pediria que você fosse menos de si mesma para caber na minha vida. Aurora sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de reconhecimento. Durante anos ela teve medo de amar porque imaginava que amar significava perder espaço, perder voz, perder controle sobre a própria vida. Mas Dante estava ali, oferecendo o contrário. Não uma prisão bonita, não um acordo disfarçado de romance. Ele oferecia presença, parceria, cuidado. Aurora disse com a voz emocionada: eu demorei para confiar em você. Dante respondeu: eu sei. Ela continuou: demorei porque eu tinha medo de confundir carinho com armadilha, medo de acreditar e depois descobrir que era só mais uma forma de me controlar. Mas você ficou, e o mais bonito é que ficou sem me prender. Dante deu um passo pequeno, sem invadir o espaço dela. Aurora sorriu entre lágrimas. Aurora disse: eu também amo você, Dante. Não porque você me salvou, você não me salvou. Eu precisei me levantar sozinha, mas você me lembrou que eu não precisava continuar sozinha depois de me levantar. Dante fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras fossem mais do que esperava receber. Quando abriu os olhos, perguntou em voz baixa: posso abraçar você? Aurora respondeu: pode. Ele se aproximou e a envolveu com cuidado. Não havia pressa, nem exagero, nem nada que precisasse ser escondido. Era um abraço limpo, profundo, cheio de sentimento. Aurora descansou por um instante naquele carinho e sentiu o coração, antes tão armado, encontrar paz. Quando se afastaram, Dante segurou a mão dela e perguntou: e agora? Aurora olhou para ele, depois para o jardim, depois para o céu que escurecia devagar. Aurora respondeu: agora a gente continua, devagar, mas juntos. Dante sorriu. Então, com delicadeza, ele tocou o rosto dela com os olhos, como se pedisse permissão antes mesmo de se mover. Aurora entendeu, e dessa vez não recuou. Ela se aproximou primeiro. O beijo aconteceu de forma leve e romântica, como uma resposta que o coração demorou meses para escrever. Não foi sobre pressa, nem desejo exagerado, nem aparência. Foi sobre confiança, sobre espera, sobre duas pessoas que haviam atravessado medo, orgulho, silêncio e dor, até encontrarem um lugar seguro uma na outra. Quando o beijo terminou, Aurora sorriu com uma ternura que Dante jamais esqueceria. Aurora disse: você esperou bastante por isso. Dante respondeu: eu esperaria tudo de novo. Ela riu baixinho, emocionada, e apoiou a testa de leve na dele por um instante. Aurora disse: ainda bem que não vai precisar. Dante sorriu como um homem que finalmente havia encontrado algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Algum tempo depois, Aurora abriu oficialmente a Fundação Henrique Monteiro, dedicada a apoiar mulheres que precisavam recomeçar depois de anos vivendo à sombra de outras pessoas. A primeira sala da fundação recebeu o nome de sua mãe, a biblioteca recebeu o nome de seu pai, e na inauguração, Dante permaneceu ao lado dela, discreto, orgulhoso, observando Aurora brilhar sem tentar roubar um único raio de sua luz. Valentina compareceu à cerimônia mais quieta do que nunca. Lavínia também foi,
No fim, aproximou-se de Aurora e, com os olhos baixos, disse apenas: "Eu sinto muito." Aurora olhou para ela por alguns segundos. Não apagou o passado. Não fingiu que nada aconteceu, mas respondeu com a paz de quem já não precisava carregar ódio para se proteger. Aurora disse: "Eu espero que você também encontre sua própria voz." Lavínia chorou em silêncio, e pela primeira vez não parecia uma rival. Parecia apenas alguém tentando acordar de uma vida construída por escolhas alheias. Ao anoitecer, depois da inauguração, Dante encontrou Aurora no jardim da fundação, perto de uma pequena árvore recém-plantada. Ela olhava para o céu com um sorriso tranquilo. Dante perguntou: "Está feliz?" Aurora virou-se para ele. "Mais do que pensei que um dia conseguiria estar." Ele segurou sua mão. Dante disse: "E eu?" Aurora fingiu pensar. Aurora respondeu: "Você está incluído nessa felicidade, Senhor Castellani." Dante riu e Aurora riu junto. Aquele riso era simples, era leve. Era o som de quem sobreviveu à tempestade e finalmente viu o sol nascer sem medo de perdê-lo. Naquela noite, Aurora entendeu que o amor verdadeiro não chega para apagar quem somos. Ele chega para nos lembrar com carinho da parte mais bonita que quase esquecemos. E Dante entendeu que a mulher que ele amava nunca precisou ser conquistada como um prêmio. Ela precisava ser respeitada como um universo inteiro. Juntos, eles não construíram um conto perfeito sem feridas ou desafios. Construíram algo melhor. Uma vida real, feliz, apaixonada e cheia de escolhas feitas com o coração em paz. Depois de tudo que vivi, aprendi que o amor verdadeiro não prende, não apaga e não diminui. Ele respeita, espera e ajuda a gente a lembrar do próprio valor. Agora me diga nos comentários: se fosse você no meu lugar, teria feito diferente? Deixe seu like, compartilhe esta história com alguém que precisa de inspiração. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias.